Podcast Tagarelante iluminando sua quinta-feira. Hoje, banda versão 2. Ela não é daqui de Rio Preto, ela é da região. Como ela vem para tocar hoje em Rio Preto, a gente conseguiu esse tempinho com esses meninos maravilhosos para fazer esse podcast para vocês. Mas antes, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Chopp Kramer, do nosso excelentíssimo Wilson. Fica lá na Avenida dos Estudantes, 2925. @Chopp Kramer, _Rio Preto, ou @Wilson, _Chopp, _Kramer. Telefone 17 3305-9010 ou 17 97400 1301. Caso você não possa passar lá, liga que eles entregam geladinho. Ok? Tem também a Morateles Buffet da Elaine. Telefone 17 988439640 ou @Morateles Buffet. Ela faz o seu evento, sua festa, seu aniversário, camarins das bandas. Só ligar que ela já providencia tudo. Certo? E eu vou agradecer também aos meus colaboradores do dia 1º, do aniversário do Tagarelante. Imprimac Digital Gráfica, telefone 17 992 17 0730 ou 17 997 460389, o WhatsApp, tá? Fica o arroba deles, Imprimac Digital. Fica aqui, se não me engano, na Boa Vista. E eles fazem canecas personalizadas, copos. Eles trabalham com a gráfica em geral, adesivos, banners, fachada, camisetas, bandas, fica a dica, camisetas, adesivos, copos, tá bom? Se aparecer aqui sem essas coisas, vocês podem voltar para trás. Aí, ó, Imprimac, procura Imprimac, tá bom? Também tem a Nina da Tati Camargo, faz aqueles bolos maravilhosos, vocês lembram do meu aniversário? Meu não, o aniversário do Tagarelante, o meu tá chegando. @Nina by Tati Camargo, telefone 17 98115 7023. Eu preciso falar com a Tati, meu aniversário tá chegando. Também tem a Mover, vestido de festas, que me vestiu no dia 1º, @usemover, com 2 Os, telefone 17 99240 3204. E, por último, mas não menos importante, a Bel Xavier, que foi a minha maquiadora do dia 1º, @Bel Xavier Oficial. Bom, vamos lá? Vamos para a vinheta e voltamos com esses meninos maravilhosos. Vamos lá? Roda a vinheta. Voltamos da vinheta. Olha com quem que eu tô aqui. Eles já começaram a fazer bagunça, gente, ó. Banda versão 2. Aí, pessoal. Olá. Boa noite. Eles são malucos. Um pouquinho só. Um pouquinho só. Eu sou a Van. Viu, Gabriel? Van. Carro. A host deste podcast de hoje. Então vamos começar, gente. Do meu lado direito... Eu. Cadê ele aqui? O Gustavo Costa. Teclado. Coisa mais Teclado. linda. Tá certo? Certinho. É eu mesmo. Eu mesmo. Lindo. Do lado do Gustavo. Cadê ele aqui? O Gustavo já entrando na câmera. O Gabriel Nogueira. Opa, aí, bateria. Isso muito lindo. Isso mesmo. Do lado dele, sentadinho ali na mesa. Olha, gente. Tudo mal. Oi, gente. O vocal. Tudo bom? Ele não tem cara de vocalista. Depois a gente vai ver esse assunto. Não tem mesmo, não. De mendigo. Não tem. Olha só, meu Deus do céu. Cadê? Do lado dele,
O Fábio. Mais bonito. É muito cremoso. Guitarra. Tá de barba. Guitarrista né? não costuma ser quietinho, não. Eu sou diferentão. Você é diferentão? Ele é desconstruído. Desconstruído. Ele tá de barba, sabe? Desconstruído. É o nosso Por desconstruído. último, mas não menos importante, É muito. o dito baixo. É isso? Isso. Coisa mais. E ele foi correndo pegar o óculos. Dito é o dele. que menos Pega fala, lá, ó. pra Fique ele. bem claro. Ele tem o perfil de baixista. Ele é o que menos fala. Ele só fala em momentos assim importantíssimos. Ele fala assim. baixo. E só coisas muito importantes. E ele Ó, fala baixo. eu fiz um episódio especial, que eu tô fazendo agora os episódios especiais, só de baixistas, tecladistas, bom. E eu já fiz dos vocalistas, das meninas e agora dos baixistas. Semana que vem eu gravo com os guitarristas. E o pessoal do baixo deu um banho aqui, viu? Arrasaram. Obrigado. Ah, não tem um Não estereótipo Eles de arrasaram baixista? mesmo. Tinha só dois. Eles não aparecem no palco. Eles aparecem um pouco, mas aquele não apareceram. O guitarrista metendo essa sacanagem. Não, eles realmente, os baixistas que vieram aqui deram Vocês não veem a show gente, mas de vocês podcast. sentem a gente. Aliás, beijo pra galera ali. A galera fala que é a guitarra com o braço grandão. Ó, eu não quero. Ó, ele que tá falando. Eu defendo a classe, tá? Defendo todas as classes. É brincadeira. Bom, meninos, vamos começar? Vamos. Começamos. Eu quero saber, você me passou mais ou menos o ano que começou a banda, tudo. Eu só quero saber assim. Início de tudo. Como começou e quem estava no começo de tudo? Olha. Foi você que estava no começo de eu tudo? tava no começo então de tudo. você que vai falar pra Era mim. tudo mato. Começou. Que Literalmente. foi que Cara, começou? Que ano nasceu a É banda? uma história meio bizarra, assim, porque eu tocava já. Eu tive uma banda adolescente, assim, com 14 anos. E foi a minha paixão e a minha decepção como músico, assim. Porque eu curtia pra caramba. A gente tocava em tudo que é quermesse, festa do doce, festa da paçoca. Era um Funerária, regaço. Existia a festa da paçoca. Tinha, qualquer Fala velório. onde que era essa E a festa. gente ganhava só doce de pinga. Ganhava uma macarronada, era bizarro. Tocava em... Ué, mas Caminhão- eu recebo ainda isso hoje. Louco, não. Até não, É verdade. Mudou muita Tem coisa. paga ainda. E aí, a gente era moleque, assim, todo mundo começou a namorar. Aí a banda acabou, eu peguei meu teclado, aposentei ele. E aí, em 2005, os ex-integrantes que estavam, tipo, tava acabando de fundar a banda, assim, né? Eles me chamaram e falaram, tá rolando um esquema agora, tal, e tá pagando cachê. Eu falei, cachê? O que é isso, cara? Dinheiro? É Como dinheiro, assim? Dá opa. pra ganhar dinheiro com isso? Aí eu peguei e fui, né? Fui lá, a gente fez uns ensaios e tal, e começou. Tinha outro nome a banda, chamava Mas banda... quem que tava na banda? Já tinha Humberto Brazão. Tinha acabado de começar a banda, assim, fazia pouco tempo, assim. Era Humberto Brazão, que hoje tá era da Pearl Jam Cover, hoje ele tá com um trabalho solo bem legal. Procura lá, @Humberto Brazão. Sucesso no YouTube, meu. E aí era ele, o meu primo guitarrista, que ele tocava comigo nessa outra banda. O baterista era o Lucas Nunes, meu primo Wesley. O baterista era o Lucas Nunes, que tocava percussão com a gente. Às vezes tocava bateria com a gente também nessa banda de adolescente aí. E o Lucas, baixista. Então começou a banda, tipo, a gente já começou como electropop, o nome, né? E dava um pouco de confusão, assim, porque a gente tocava rock. Não tanto rock, a gente fazia até um pouco mais pop, alguma coisa assim. Só que a galera falava electropop é tipo um ritmo, né? Então o que vocês tocam? É um eletrônico junto com rock e tal. E aí foi esse esquema, né? A gente começou em 2005 e tamo aí. Mas aí começou em 2005 com esse nome. E depois? Então, Quando virou a banda, aí que assim? tá. Tipo, a gente tinha muita confusão, assim, né? Com o nome dela, né? Da versão 2, da Electropop. E a gente começou vamos ter que mudar de nome. E começamos a escolher nome. Tinha um monte de nome porcaria, né? Versão 2 também não é. Vamos combinar, né? Não vou falar que a gente acertou, tá? Mas isso, por Nerd, enquanto, skinner. só você. Só eu. Só eu. Só você. E aí a gente pegou e falou, vamos mudar de nome e tal. E foi até legal que nessa época a gente tocava só em barzinho pequeno, assim mesmo, sabe? Tipo, acho que nessa época nem no Vila Dionísio a gente tocava ainda, tal, que é um bar maior. A gente tocava num bar bem pequeno. Mas nem existia Vila Dionísio Nem nessa época. existia, né? né? Não, tô falando nem tipo a assim, gente existia direito, isso que eu tô Gustavo. falando assim, isso 2005, 2007, mais ou menos. A gente recebeu um contato pra fazer um show. O e-mail era assim, pra gente abrir um show de uma grande banda nacional num grande evento. Eu fui Só Aí a gente recebeu- achou que era que era- migué, né? Porque era que era tudo por trote. e-mail. A gente falou, é trote e tal. E aí a gente foi trocar ideia, foi vendo, a gente, tipo... E a gente já tava no caminho de mudança de nome da De banda. nome assim. da banda. Vamos mudar pra versão 2. Escolhemos versão 2, já Por fizemos um que login. chegou nesse nome? Então, a nossa ideia, no começo, a gente pegava algumas coisas e fazia algumas versões de música, saca? Hoje a gente tá resgatando um pouco isso, né? Que a gente fazia no começo. E foi, tipo,
eliminatório, assim mesmo. A gente pegou a partir do nome, vamos fazer alguma coisa diferente. E a gente chegou a mudar o nome da banda, fez o logotipo e tal, tudo certinho. E aí teve esse contato. Então já tinha mudado pra versão 2. E aí a pessoa pegou, tal, vamos fechar, tal. Beleza, vamos fechar. Só que, ó, a gente falou, agora o nosso nome mudou. É versão 2, não é Electropop mais. Ela falou, não, contratante que é Electropop. Então a gente fez esse show, um puta show legal pra caramba. Mas com o nome antigo, mas já tinha Com Electropop, mas já tinha mudado o nome. Então, quando a Oi veio pro estado de São Paulo, pro Brasil, né? Eles fizeram um evento grande, simultâneo, em várias capitais. Então, a gente abriu o show pro Jota Quest e tinha o Rod Hanna junto. Foi bem legal, assim, a apresentação da Penélope, o Bruno De Luca tava lá. E a gente teve que ir como Electropop. A gente não conseguiu nem registrar isso como versão 2, sabe? Olha só. Por conta do contratante. E foi o último show, entre aspas. Foi o último show da Electropop. Foi aí que ela... A partir desse daí, a gente já ficou um pouco em dúvida. A gente falou, cara, o que a gente faz agora? Porque, tipo, a gente fez um negócio muito legal, bem divulgado. Era, tipo, simultâneo. A gente tava tocando aqui, tava passando a gente em Campinas, nos telões dos outros palcos. Cada palco tinha um artista grande. Eles ficaram pensando se não tinha o nome. Pô, e agora? Agora a gente conheceu o Electropop. A gente vai mudar pra versão 2. Então a gente ficou meio nesse impasse um tempo, né? E acho que não, vamos começar com a versão 2. Não faz muito sentido, vai. E aí foi. E aí, Viramos isso. até quanto tempo pra começar a entrar os meninos? Então, aí foi o seguinte. Aí você começa a ter baixas, né? No caminho. Teve muito integrante. Tá Pra chegar Oficialmente a até versão hoje. 43. Você tá na guerra, começa a ter baixa de soldado. Um soldado cai ali, você puxa outro daqui. E aí teve um dia até engraçado, assim, o João Paulo, que foi o próximo a entrar, né? O Dito. Eu não conhecia ele. E ele tocava com uma artista aqui da cidade, que agora não mora mais, que é a Samara Bueno. Ele fazia uns freelances com ela e tal, e ela era daqui. E um dia a versão 2 ia tocar num sábado. Eu ia pro Vila direto, assim, né? Eu não saía do Vila Dionísio. E aí, uma sexta-feira, acho que eu tava lá, ele veio atrás de mim e falou, cara, vocês vão tocar em Rio Preto amanhã? Vamos tocar lá e tal. Tem como eu ir com vocês? Que eu vou tocar com a Samara Bueno. E a gente racha o gás, porque ele sabia que a gente tinha 2 carros, né? Eu falei, vambora, velho. E aí ele veio com a gente ficou no hotel junto e a gente começou a ficar muito amigo, né? Foi assim que eu acabei conhecendo o Gustavo, inclusive. Foi bem legal, assim. A gente começou a ficar bem amigo a partir daí. E acabou que perdemos um soldado. O primeiro... Mais que amigos, friends. Perdemos um soldado e o baixista acabou saindo, né? E entrou o Dito. Já pegou e já se ele queria. puxou. Então o segundo foi o Dito. Então. Foi o Dito. Ele tocava só no palquinho da frente do Vila, né? Ele falava, pô, eu queria tocar num palco grande e tal. E não dava, assim, sabe? Porque a Samara tocava mais no palco pequeno no começo, né? Até pela formação, assim, né? E aí ele acabou que ele entrou em 2011. Nossa senhora. Mas... O Raul tava nascendo. Tava Tá na primeira série. tinha 7 anos. 17 anos. E depois? Continua. Mas aí vocês estavam fazendo show. A gente tava fazendo bastante show. como versão 2. Versão 2. João Paulo tinha cabelo ainda. Eu tinha cabelo, João Paulo tinha cabelo. Não vamos falar de cabelo, não. Eu tinha cabelo, tinha menos barriga, mais disposição. Também. Bom demais. E aí foi isso, tipo, o João Paulo entrou, ficamos um tempo com a formação... Você entrou primeiro, né? Foi isso? Foi primeiro você... Não, na realidade... Primeiro foi o Bruno e o Aricó. E o Aricó, é verdade, Diego Aricó. antes deles. Antes dele ainda, que era o Wesley e o Lucas Nunes, que era o baterista e o guitarrista, acabaram saindo e entrou o Bruno Nascimento, que tava tocando com o The Chambers até pouco tempo, eu acho. O Bruno. Tu conhece o Bruninho? Ele veio aqui. O Bruno e o Aricó, o Diego Aricó, o guitarrista de Ribeirão. Eles ficaram com a gente também até o Dito entrar. Aí depois foi eu, isso. Depois foi você. Aí na sequência, o próximo foi o Raul. Não. Saiu... não, Teve o João Gabriel. De quem tá aqui. De quem tá aqui. Só pra resumir... Porque tem Teve uma troca de guitarristas. Assim, acho que o que mais trocou na banda foi guitarrista mesmo. Não, pera. Até chegar no guitarrista. Teve o João Gabriel. Teve o João Braulio. Não, teve mais antes? Não, teve o João Gabriel depois teve o João Braulio também. Não, foi o João Braulio, depois o Aricó, e depois veio o João Gabriel. Exatamente. E depois veio o Fabíssimo. Tá, isso aí. Mas eu gosto de... Mas aí, vamos lá. Eu gosto de chegar na formação que veio aqui no podcast, nos dias atuais. Vamos lá, então. Certo. Depois do Dito. Passa um tempo. Foi o Raulzinho, vocalista. Ele entrou em 2020. Então logo na pandemia voltando. Teve outro vocal, teve o Arthur. Teve o Arthur, depois o Humberto. Humberto saiu pra ir pra Perdim, assumir a Perdim Cover de Ribeirão. Ele saiu e tal. Aí o Arthur Velucci ficou um tempo com a gente também. E aí na sequência, foi em 2020, assim, logo que tava voltando da pandemia, querendo voltar, assim, a gente
O Raul entrou na banda. Então, na pandemia, só pra eu entender, porque depois eu vou perguntar. Na época da pandemia, estava dessa formação você e o Dito. Na pandemia tava eu, o Dito, isso. O Raul ainda não. O Raul entrou logo depois, que estava voltando. Eu entrei em no finalzinho da pandemia. Outubro de 2020 eu entrei. Ah, então ele entrou no meio da pandemia. No meio da pandemia. Foi quando... Ensaiar, assim. Na verdade, eu acho que eu entrei uns 2 meses antes, né? O meu show de estreia foi na Fábrica de Extintores, em Ribeirão. Foi quando começou a voltar. Foi quando começou a voltar o sistema de mesas, assim, aí a gente falou com os donos, falou assim, ele entrou realmente na pandemia, a gente aí, como tava tudo isolado, a gente começou a ensaiar, né? Com ele, preparar, né? Que tava começando aqueles rumores de, vai voltar, não vai voltar os bares. Aí, vai voltar, mas com aquele esquema de mesa. Tem que estar preparado já. Não, já tem que estar preparado, porque a gente tem que anunciar um vocalista novo e tal. E durante esse período da pandemia, a gente juntou e fazia uns ensaiozinhos ali de vez em quando, né? Que bom que não desistiram, né? Porque assim, a maioria das músicas assim, do setlist, quando o Arthur saiu da versão 2, eu olhei e falei assim, nossa, eles tocam tudo que eu curto cantar, né? Então a gente não precisou ensaiar muito. A gente não ensaiou muito, né, na real. Cara, tem até uma história engraçada disso daí que ele tá falando. Não ensaiou muito, não. Adoro. Por causa também porque foi assim, a gente foi uma vez tocar lá na Fábrica de Extintores, lá em Ribeirão tem um bar, que era uma fábrica de extintor, que virou um bar que chama Fábrica de Extintores. E aí quem abriu o nosso show foi a banda que o Raul tinha, um monte de molequinho. Eu já era conhecido já da banda. Um monte de molequinho, assim, sabe? Porque ele usava uns macacão com bagulho solto, assim. O que aconteceu? O batera antigo, o Luizinho, antes do Gabriel, teve o Luizinho, que era batera. Ele ficou uns 3 anos na banda. Não sei, uns 3, 4. O Luiz Fregonese. Ele saiu da Sr. X, foi pra versão 2. E aí um dia ele mandou mensagem. Eu tinha uma banda chamada Perception, de Salles Oliveira. Um salve pros rapazes aí de Salles. Tonetinho, João Verzola, Renatinho. Os meninos, se eu estiver esquecendo. Igor Júnior aí, todo mundo. Enfim, aí o Luizinho mandou mensagem. Falou assim, Raulzão, ô Raulzinho, você tá bom, cara? Você já fez 18 anos? Já tem todo mundo com 18 aí? Aí a gente tava com 18 anos. Eu falei, ô Luizão, é isso aí mesmo. Tamo. Ele, então, vocês querem abrir pra gente lá na... Vai ter um evento que a versão 2 vai tocar. A gente precisa de uma banda de abertura. E a gente tá meio sem cachê pra pagar assim, mas só de... Se a gente pagar a viagem, vocês vêm. Eu falei assim, cara, claro que sim, óbvio. Aí eu chamo as meninas, a gente tinha acabado de fazer 18. Eu tinha 18 anos, o outro baixista também. Morava em Orlândia ainda, né? Morava em Orlândia e metade da galera era de Salles Oliveira e eu de Orlândia. Todo mundo era de... Tipo, o baixista era de Nuporanga. Também tinha Nuporanga, Salles Oliveira coisa ali. O cara meteu o mapa inteiro. É metropolitano. E aí a gente foi assim, claro, velho, claro. Nem se não pagasse a viagem. Vamos pra Ribeirão. E aí a gente abriu o show, né? E eu era bem novinho, todo mundo era bem novinho da banda. E os meninos já ficaram sabendo da minha existência aí, né? Que a gente fui com sangue nos olhos, lá cantamos Judas Priest. Era um setlist mais heavy metal antigo, né? Judas Priest, Iron Maiden. Aí eu lembro que eu fui parar no palco assim, a galera me olhando, falando, o que esse moleque vai arrumar pro cara desse tamanho? Ninguém conhecia ele também, né? Você me conhece, você me conheceu nesse dia, né, velho? E todo mundo me olhando, o que esse moleque vai arrumar? Que porra é essa? E eu falei assim, peraí. Muito louco. Já começou o Rusa. Foi loucura. Foi tipo isso. E aí depois disso eu conheci os meninos, e aí eu comecei a morar em Ribeirão. E aí eu aparecia bastante nos shows e eles chamavam pra dar canja. O Arthur também era de Orlândia. O Luizinho de Orlândia também. O Luizinho eu conheço ele desde os 4 anos de idade. Dá pra você ver que a água de Orlândia não é legal tomar. Eu não tomaria água em Orlândia. É mão de obra musical pra caramba. Só tem tarja preta lá. E aí os meninos já me conheciam e era tudo que eu tocava, tudo que eu cantava. Todas as bandas que eu gostava era mais ou menos o setlist da versão 2. Então quando o Arthur saiu, que eu vi o post, eu falei, acho que eu vou tentar isso aí. Acho que esse mar tá pro meu peixe aí. E aí eu fiz o teste e, pô, me pediram pra cantar um Queen, um System e um Muse, foi isso? Não, acho que teve um... Foi Feeling Good, aí eles mandaram a música, né? Eu falei assim, eu tô muito afim de cantar. O que eu lembro foi Bohemian. Bohemian, Feeling Aí você fala, tem 3 músicas que a gente escolhe e você escolhe mais 2. Eu escolhi mais 2. Isso, eu escolhi Feeling Good. Foi. Porque a Feeling Good tinha bastante coisa, tinha falsete, tinha muita técnica vocal, eu queria mostrar serviço. Aí foi umas do System. Só tô lembrando dessas. Foi Queen, System e Feeling Good. Aí fiz o teste, passei.
Passou com louvor. É, E aí tô passou mais aqui- ou menos assim. Mas eu queria fazer um parênteses também. Faça um... Peraí, deixa eu colocar a câmera em você. Faça o parênteses, por favor. Que antes Aquele é meu parente. É um parênteses. Vocês não perceberam, eles são irmãos gêmeos. Eu tinha conhecido o Raul já Não, em. gêmeos. O quê? Foi um desses encontros da banda nas palhinhas. É, a gente se E aí conhecia eu sou desde... irmão do dois... Gustavo. É sério vai falar mesmo? 9 anos, Ele tá falando, eu falei, Não, mas você não notou a semelhança? Não, não tem semelhança. Presta atenção, E assim, presta ó. atenção. Tira o óculos aí pra vocês. E assim, ó. Hã? Tá. Dá pra. Como é que é? E aí. A gente se conhecia, a gente ficou amigo antes, né? Não, a gente ficou amigo num show da É verdade, eu conheci o Fábio num show da versão 2, que ele Olha subiu no só. palco e ainda fez uma A gente participação. fez palhinha, você fez palhinha, e os dois fizeram palhinha É. no show. Depois veio pra linha na bateria. É o Palinha Padre de Depois eu Melo. tenho um parente pra essa história aí também. Aí Essa história é boa. eu vi o palhinha na Raulzinho bateria. cantando, eu falei, o quê? Esse menino canta, hein? Aí eu fiquei tentando fazer um projeto com ele, assim. por Verdade. A gente um bom tentou fazer tempo. um Alice in Chains cover. Alice in Chains cover, Deftones, hein? E aí ficou enrolação, sabe aquela enrolação que monta o grupo na banda e aí fala, ô, e aí galera, tá montado o time e não vira nada? E aí a gente Acontece. ficou um bom tempo nessa, e aí, quando chegou essa oportunidade que o Arthur saiu e o Raul queria entrar, o Gustavo não queria de jeito nenhum Não. escolher Raul. Falou, Raul é muito Eu já doido, conhecia Com medo eu dar trabalho, né? cara. O Raul é maluco. Eu falei, Não, não, mas- Gustavo, pô. Assim, eu não tava errado, né? Não tava errado. Já teve a visão ali. É que a gente tem que segurar o monstro ali, velho. Mas então, depois do Raul... Depois Aí do fui Raul, aí o nosso palhinha cover aqui. ó. Isso, Ah, foi tá. eu. Aí É, foi um ano depois entrou ele, o Gabriel. na verdade, o Gabriel já tocava com o Dito, né? Em algumas bandas, assim, e tal. Isso. E ele sempre curtiu a banda também, né? Curtiu a Foi. versão 2 pra caramba e tal. E aí, quando teve a oportunidade, quando o Luizinho saiu, o Luiz Fragonese, ele já chegou e falou, o Ditão falou, mano, tem um cara, é esse É, aqui. o Gabs já vinha fazendo freela Já pro vinha, Luizinho é na verdade. época também, já. O Luizinho. Quando o Luizinho não podia e tal, e aí ele o pegou e Gabs falou, que... mano, é o Gabs. E aí a gente trocou ideia e falou, é o Gabs. Nem precisou nosso escolher menino. muito, já foi... Só automático. No O Luizinho outro- saiu já... Na verdade, no a gente outro escolheu- dia a gente já tava... A gente só escolheu ele porque ele tem a caminhonete. Por isso É que o nosso Aí, mulambo Tem uma caminhoneteiro. caminhonete, velho. é por causa da logística. Porque tocar a bateria não toca nada. Mas então, deixa eu entender. Essa formação que tá aqui hoje no podcast tá exatamente desde que ano? Desde que o Fábio entrou. Desde que eu entrei, foi o O último. último, de 2023, né? Você entrou? 2023. Ah, então tem 2 anos a formação já. Sim. Essa formação atual tem 2 anos. E tem uma história engraçada até pra chegar no... De como que o Fabinho tocou. Ah. Que eu te falei, ele é meu irmão mais novo, né? Ele tem... Eu sempre toquei. Eu comecei a tocar com 8 anos, assim, estudar. Estudar. Comecei a brincar. E aí o Fabinho... Ele, quando ele fez 14 anos e tal, ele sempre foi fuçado de brincar com o meu teclado e tal. E ele falou que ele queria tocar guitarra, então eu comprei uma guitarra pra ele. Dei de presente uma guitarra e uma pedaleira, né? Um ampli. E um ampli. E um ampli. Um amplizinho. Aí eu dei de Que era presente do pra Humberto. ele. Que era do Humberto, inclusive, o nosso primeiro vocalista. E aí ele começou a estudar, tal, autodidata pra caramba, tal. E foi evoluindo, até chegar, tipo, hoje aqui, entendeu, com a gente? E aí, por isso que ele já tocava guitarra, não tocava ao vivo, não tocava em banda, nada, nunca... Ele tinha uma bandinha, né? Você chegou a ter uma banda com um moleque, assim, né? É, com uns 14 anos eu cheguei a montar. Mas é isso, assim. Fui abandonando e tocava mais no quarto mesmo, assim. Ficava mais no Instagram, gravando vidinho. Videozinho de Avenged, né? Metalcore. De Avenged, Metalcore, uns loops no pedalzinho. E aí chegou esse momento que eu falei, nossa, acho que... Né, eu tive outras bandas também antes da versão 2. Começando tive diversos projetos tentando, assim, entrar. E aí eu falei, não, mas eu nunca me identifiquei tanto assim com da noite mesmo, de tocar... Ele falava muito isso, falou, mano, eu não consigo me ver tocando à noite, assim. Tocando Não é com minha vibe. frequência, assim, mais freelance mesmo. Pegar uma coisa mais pontual pra estar nativa. O Fabinho foi entrando aos poucos. É. Ele não entrou direto. É verdade. A gente foi conquistando ele, né? É igual aquele passarinho que você abre o negócio, você espera ele Sabe quando entrar vai e você entrando assim, a hora que viu já foi? Arapuca. Aí é um perigo, rapaz. A hora que ele viu, já tava dentro. Mas foi assim mesmo. A gente tava precisando, porque o João Gabriel tava no processo de casamento dele, né? Ele falou assim, ó, não vou casar agora, vou ficar de boa, e eu vou começar a fazer menos shows, vocês vão arrumando sub. Inclusive o Japa foi um cara que fez bastante, salve pro Japa aí, a galera da Vila, Verdade. que fez bastante show com a gente, né? O Japa Errara, o William. E aí a gente tava bastante com ele de guitarrista, e aí a gente falou assim, pô, vamos colocar o Fabinho pra fazer fila com a gente também. O Rafa Turado também fez bastante shows com a gente na época. A gente tava assim,
sem guitarra total, né? Sempre tava uma pessoa diferente na guitarra. A gente falou assim, pô, isso aí tá descaracterizando muito a banda, né? E aí, conforme foi chegando perto do casamento do João Gabriel, ele foi realmente saindo. Às vezes ele ainda faz uns shows com a gente, o João Gabriel. Quando o Fábio não... Ele virou sub do Fábio. Ele é um membro na honorário, realidade. assim, né? Invertemos de papéis. Ele virou sub porque é complicado. O João gosta muito de tocar de noite. Ele chama Inversão 2. O Joãozinho, o João Gabriel, a gente considera ele da versão 2 ainda. Ele não saiu. Membro honorário. Sabe, ele é um membro assim, de honorário, porque ele tá no grupo da banda ainda. E ele chama sabe? atenção nossa, E ele mais que opina nós mesmo. também, Ele ele também fica chama bravão. atenção, opina, dá os pitacos dele. Ele é fio pistola, saca? Então ele põe a gente na linha. Pistolíssimo. Nosso advogado. Ele é E muito aí bonito, o Fábio foi entrando e falou assim, ó, beleza, vamos entrar. E entrou. O Gustavo chegou um momento e falou, cara, pô, tira um ano pra fazer show com a gente, assim, fixo. Né? Porque o meu objetivo realmente era ser sub. Ele queria ser mochileiro, na verdade, né? Ele queria ficar viajando o tempo inteiro, assim. Eu trabalho remoto, né? Então eu falei, pô, eu quero tirar proveito disso. Quando eu quiser viajar, eu quero... E a banda acaba aprendendo um pouco pra Não, agenda, tá viajando né? pra caramba com nós. Mas ele viaja bastante e ele coloca na sub. Agora o João Gabriel faz o show. Realizei seu sonho. Sem gastar, ganha dinheiro. Aí. Que bom! Nem guardanapo ali. A região de Rio Ribeirão Preto, Franca, onde mais? Tadinho. Votuporanga. Araraquara. Ele achou que ele ia pra Bolívia. Não perca as Morro esperanças. Agudo. Tá? Não Nunca. perca. A Vai dar esperança é a certo última. no final. Confia no processo. Não, deixa ele aqui com a gente. Não, confia que a banda vai. Ah, bom, assim sim. Não, a banda Achei que você tava vai. desovando pra mochileiro. Não, eu não. Eu tô falando pra ele confia que a banda vai. Você vai com a banda. Vai dar certo. A gente tem que acreditar primeiro, acima de tudo. Tem como pôr uma musiquinha de fundo? Nesse corte eu consigo colocar. Pra ele fazer uma... Falar assim, vou colocar. Onde você... Pera aí, a câmera tá nele? Pra onde você queria viajar? Eu queria para o mundo todo. Pro mundo Eu queria todo? viajar e conhecer todas as naturezas, as construções, arquiteturas, povos. Aí você entrou agora, você viaja pra onde? Para Rio Preto, Sertãozinho, Franca. Votuporanga, no Poranga. Não, conta de verdade. Onde você foi? Ele estava na Bahia, não foi? Eu tava na Bahia esses tempos. Ah, não, mas ele foi só curtir. Não, tô falando com a banda. É com a banda. É, região DDD 16, 17, ali engloba. Tá, então vai dar certo. Assim, 200 km é o limite. Não passa É o céu é 200 km. Então o último a entrar... Foi o Fabinho. Foi o Fábio, Fabíssimo. Isso. Aí a gente oficializou ele mesmo, assim, acho que foi ano passado, né? Foi. Foi. Sem ele querer também. A gente pegou uma foto que tirou todo mundo junto, postou e falou, formação 2023. Falou, pô, tô dentro. Aí falou, tô dentro. Passei. E nisso aí, comprando um pedal por dia, né? Agora, como todo bom Você não guitarrista... percebeu que era um processo seletivo? Então, eu não Você passou. Foi tão liso assim. Foi Não, tão... mas isso também, ele falava, não tô dentro, mas aí comprando um pedal por dia. Ó, verdade. comprei um pedal aqui, ó. Comprou 3 guitarras. Gastando 50 horrores com pedais. set de pedal, com guitarra. Tô pagando até O hoje. Nubank dele tá gritando lá, velho. Fala guitarra, não. Tá, agora eu quero saber o seguinte. Com essa formação, como foi o primeiro show com essa formação? Putz, boa pergunta. Putz, boa pergunta. Ninguém lembra. Como ele foi entrando devagarzinho. Ninguém lembra. Eu lembro, foi no... Não, pera, então eu vou refazer tudo. Depois que vocês colocaram a foto, essa é a banda, tá tudo Foi no certo. Champions Beer. Foi o Champions Beer, é. Agora eu quero saber como foi. Inclusive, foi engraçado esse dia. Você conhece Champions Beer? Tem o Lá Champions do- Beer, tem até aqui no... Tá tendo agora, tá tendo... Não, tá tendo do Vila Dionísio. Do Vila, Tá tendo Beer, tá. que é bem legal também. Não tem como vocês Esse ir, porque eu já não- passou, né? Sempre Tá sendo fui. hoje. Não tem. Vai na quinta-feira. Perderam, se não foi, perdeu. Se não foi, perdeu. Vai Uma pro pena. próximo, fica de Vai olho pro aí. próximo. A gente tirou a foto oficial minutos antes de subir no Champions Beer. A gente levou o fotógrafo Luiz O Furquim. Luiz Furquim também, que é Furquim que é músico. daqui. Ah. Também, do Autoclave. Autoclave. Isso. Também tem outras bandas dele aí que eu tem esqueci várias o nome. bandas. É Pocket, Mas a gente levou ele pra fazer umas fotos com a gente, com o Fábio. E montamos no palco e fizemos show. E Porque é um palco bem legal, né? puta Aproveitou. showzão bem legal. Foi muito legal. Tinha muita criança. Tinha inclusive tem uma história engraçada. Tem. Que teve uma senhorinha que ela tava curtindo do começo ao fim. Foi bizarro. De todas as A senhora pessoas é bem baixinha, de né? todas as pessoas do show todo, da plateia, tinha uma senhorinha assim, e ela Ela vivendo o momento da vida. vivendo o presente entregando. ali, cara. E curtindo Tudo na pista. todas as músicas. Aí na última música, assim, quando foi... Não lembro se foi a última, foi nas últimas músicas, assim, eu peguei e desci do palco e fui dançar com ela. Brincando. Fui dançar com ela.
Aí eu voltei pro palco, perguntei o nome dela, assim, e ela... Esqueceu o nome dela? Ela não sabia responder. Aí eu falei, puta merda. Ela esqueceu o nome dela? Aí eu falei assim, será que ela... Aí a mãe dela, a filha dela, falou assim, ai... E eu falei assim, nossa senhora. Ele é campeão Aí ela, em fazer mãe, isso. como que Ele você é campeão chama, da mãe? raça. Aí ela soprou o nome da senhora na... Como na você boca. chama, Aí mãe? ela falou, né? Aí eu falei assim, nossa, eu olhei pra trás e falei assim, vixe, Maria. Mas foi tudo bem. Ele é campeão em fazer isso. Inclusive, tem. foi bem legal quando eu desci. Existe Que até figurinha. postaram numa página famosa lá do Instagram, mas depois, não sei, apagaram. Mas foi muito legal, porque quando eu vi isso, eu me senti na obrigação de descer lá, porque foi, sabe, uma energia pura, assim, boa mesmo, que te contagia, você legal. pula. Ela realmente Rock tava and roll, muito... cara. ela Tava tava- rock and Não, de roll. verdade. Ela com tava os 80, entregando os tudo. 80 Ah, ali, bem velhinha, bem pelo menos, velhinha. ali. Mas Todos. aí eu vou te falar uma coisa. Nessas horas você fala assim, nossa, vale a pena fazer isso que a gente tá fazendo? sim. Pra mostrar, tipo assim, uma senhora com Alzheimer tava lá Com curtindo certeza. o show de vocês. E ela foi em olha. outros Champions Beers, inclusive. Olha, No outro sério? Champions, ela tava na frente do mesmo jeito. Olha que legal. Na outra edição. Tem muita criança também que vai em todos os shows Pô, nossos, assim, lá no time. outro Champions Beers, fora esse, também aconteceu um negócio. A gente fala que Champions Beers sempre acontece a coisa doida na plateia. Um menininho desse tamanho, quantos anos que ele tinha? Uns 5? Ah, deve ser No por aí. No máximo. máximo uns 6 anos de idade. Pequenininho. O menininho cantando tudo. Eu tava vendo o moleque falou, o menino tá cantando as letras em inglês. Eu fiquei, pô. Eu peguei, né? Porque eu no show não tem limite, não. Eu vou vendo onde que vai, a hora que eu vi, eu já fui. Você entendeu? E aí eu. Você chamou o menino pro Você palco? entendeu Aí por que eu não e queria falei, ele, né? "Sabe aqui, moleque?" Aí eu falei pra ele, ele sabe cantar alguma coisa? Ele falou assim, chama ele pra cantar, que ele sabe cantar aquele Indenem. Ele falou assim, vem aqui. Já peguei o microfone aqui, pus na boca dele e falei assim, vai, filho. Se vira. Começou. Tchau, tô indo embora. Mano, E ele começou a cantar. incrível. Ele começou a cantar certinho. E aí virou meme também, pô. E ele Tá fez entendendo? o show. Ele O menino fez o fez show. o Ele show. entregou tudo. Ele chamou a assim, galera. chamando Não, a isso, galera, você sabe quando- cantando a letra. Exatamente, o microfone não pesou nada pra ele. Ele tava em casa, ele tava na sala de casa ali, sem ninguém. Vocês pagaram o cachê pra ele? Então, aí já fica complicado. Não Seria pagamos configurado que a o trabalho exploração infantil. Não, Trabalho infantil. eu dei uma cerveja pra ele depois. Brincadeira. Pelo amor de Deus! Já abri, já. Primeiro cancelamento. Primeiro cancelamento. Ele cantou assim, sem peso nenhum, como se ele estivesse fazendo aquilo fazia tempo. E aí depois eu conversei com o pai dele, eu falei assim, cara... E aí ele falou até, ele falou, você... Era uma escola que você Ele toca dava bateria, aula, né? que ele faz bateria, Ele toca né? batera. E aí ele falou, você devia ter colocado ele pra tocar batera, que ele faz ainda melhor do que cantar. Sabe esse menino que aconteceu uma vez com ele? Entendeu? Quando tava na pandemia, que tinha voltado todo mundo sentado, eu tocava na Paradise, Coldplay Cover também, né? Eu toquei 8, 9 anos. Chama eles aí, ó. Eu chamei os Galera da bonitos. Paradise. Inclusive, ele toca às vezes, que Chega são aí. muito amigos nossos. Mas Um não, salve aí pra depois galera da Paradise, todos os parceiros pra Mas a caramba. gente tá tentando, esse negócio da agenda é complicado, É complicado, também. eles Mas a tocam gente demais. tá tentando. E aí a gente tava lá no Vila e nessa época podia entrar criança, né? Porque ele tava funcionando como restaurante. Ah, tá. E aí esse menino chegou, tá o Abner, que tava lá tocando bateria, e ele queria a baqueta do Abner. Aí eu peguei a baqueta e falei, ó, Abner, dá pra dar? Aí ele veio conversar com a gente. Ele era menor ainda, isso foi em 2020. Tipo, ele era bem Caraca, pequenininho, 2020 ele era um bebê, sabe? porque... Então, ele era bem pequenininho mesmo. Pequenininho. Obrigado. Aí é o mesmo menino. Tipo Depois assim, ele eu descobri acabou de que era ele. aprender a andar e já foi lá pegar a baqueta. E o pai dele falou até hoje, porque ele sempre curtiu bateria e depois disso ele começou a estudar a Que bateria mesmo. legal, sabe? olha só. A gente pôs ele na bateria, ele ficou sentado batendo tudo lá. Foi bem Ah, é legal. bonitinho isso, né? Muito bom. Bom, vamos lá. Então fez o primeiro show com essa formação, deu tudo certo. Deu tudo certo. Agora vamos a outros tipos de pergunta. Agora a gente já sabe da formação. O que eu vou ouvir quando eu for ver o show de vocês? Aí falei, Olha, depende do que a gente lembrar de tocar. Porque tem muita coisa que fica pra trás, porque... Não, mas por exemplo, o oficial. Ah, o que mais pega, que a galera mais lembra, que é mais pop, mesmo sendo metal, é System of a Down, que a galera mais lembra da gente. Mas vocês vendem o show como vocês só foram? A gente... também. A gente projeto. faz um festival, até que ele verdade. chama Lyrium Festival, que inclusive vai ter hoje em Ribeirão, né? Já vai ter passado. Que é um festival de metal pesado, metal moderno, new metal. E geralmente é a nossa banda e a Lyrium, que é a banda do nosso amigo Dan Castles, lá de Ribeirão, Rafinha Rezende, o Manny, que eles tocam Deftones, Korn, Rammstein, né? Esse tipo de coisa. E a gente faz o especial System of a Down Ah, e faz também um pouquinho de Linkin Park. tá.
Então, Né? se Pra eu for dar no uma show preenchida de no show. vocês, é isso que eu vou ver. Com certeza. vai A ter gente isso. vende esse show também. A gente tem esse show avulso, que é o especial System of a Down. Mas nossos shows a gente sempre toca bastante System, sabe? Tem nesse show aí, em questão que eu tô falando, a gente toca mais as Bs. No nosso show a gente toca, mas a gente toca bastante também. Ah, 5, 6 de 5 System. É o que a galera acaba lembrando mais da gente. Toca Hoje, Rage por Against. exemplo. Hoje a gente toca de tudo. A Vai gente ter tem feito agora um esquema legal também, que é muita versão de música. A gente pega, por exemplo, uma música do Deftones e toca Britney Spears em cima, faz o A arranjo. gente pega, por exemplo, aquela música Zombie, a gente faz a Umbrella da Rihanna em cima. Ah, sério? Dá gente pra toca honrar também o Smell nome, Like né? Versão Spirit, 2. faz Entendeu? A gente pega, tipo, Smells Like Teen Spirit faz Billie Jean. Mas isso já é um padrão da banda? Sério? Então, a gente não tava fazendo muito isso, agora. mas a gente lembrou um dia e falou assim, lembra como chama a banda, né? Chama versão 2. Então vamos fazer uma brincadeira até com o nome. Então a gente E tá agora fazendo pode bastante. comentar bastante E isso, tá né? pegando? Isso aí tá dando Tá pegando certo? bastante. Tá, tem horas, assim, tem uma que a gente toca que a galera sempre fica assim, ó. Que é a do Smells Like Teen Spirit. Que a gente começa... E a gente não toca, a gente não canta ela. Começa a cantar Billie Jean, do Michael Jackson. E agora fica... E ninguém entende nada. Mas tem gente que é muito E aí- fã e fica bravo? Tem. Tem gente que queria ouvir o Nirvana, aí tem gente que fica assim... A gente fica espantada, What the chocada, fuck? desde que o What bicho the começa a gostar. What the fuck? vai E indo. tem gente, por exemplo, tem uma da Rihanna também que a gente faz. A gente canta Rihanna no lugar de Zombie do Cranberries. E aí a galera sempre... É sempre a mesma coisa. Que a gente vê do palco e a galera fica Você assim... fica assim, Metade, uau! E Não, outra mas é metade- legal, é legal. E a gente tem colocado uns negócios bem pop, assim. A gente tem feito uma versão da MCA, só que bem mais pegado no Que rock and roll, legal. assim, A né? gente faz umas versões A gente faz pesadonas. aquela música das branquelas, né? Ah, Mas gente, o show Com de um vocês telão deve no ser- fundo, assim, com o Latrell Spencer tirando É. a roupa. É sensacional. A gente tá do nada muito tocando bom, um Linkin Latrell Park e Spencer depois eu pego e falo assim, chama o Latrell. E aí vem o que Latrell legal. no Aí telão. começa a música. E aí a gente canta a versão da Stephanie do CrossFox também, no finalzinho. E é legal que a galera fica esperando já isso. no Dá uma show, né? varzeada, né? Se a gente não faz, já fala, pô, vocês não vão tocar branquelas? Então, Nossa, sério? o pessoal já espera. Olha que. Então, Então, umas coisas vocês assim. fizeram mesmo o trabalho com o nome. Exatamente. Estamos fazendo, Que né? da Estamos começando. Mas a gente toca de tudo, viu? A gente não toca coisa muito antiga. Mas só música Anos internacional. 90. É dos anos 90, assim, Mais internacional. nacional A gente toca Agora a gente tá nacional. fazendo um bloquinho também. agora com umas músicas. Não, só tipo assim, é que eu sempre faço essa pergunta, quem conhece. Vocês não tocam Raimundo, tipo Mulher de Fases, que é a música que eu sempre peço pra tocar. A gente tá- Agora a gente tá tocando. Inclusive o vocalista é esse. Mas a gente troca. É eu O que Gustavo canto. vai pro vocal. E eu As nacionais eu vou canto, que é encher o saco da galera, fazer essas qualquer duas aí. coisa. A gente tá com Mulher de Fases e uma do Mamonas. Do Que é Mamonas? nacionais. É? Shop Saints. Shop Olha, Saints que e Mulher de legal. Fase é a hora do Gustavo brilhar no Então vocal. quando eu for, já tá garantida a minha Mulher de Fases. Fechou, tá garantido. Dá tempo. Então tá bom. Pode anotar. Olha. Até a gente cansar dela e parar de tocar, porque tem muita música. Não Ó, tem, não. Não, Raul. tem muita música também que a gente fala assim, gente, tem música que enjoa. A gente fala assim, gente, a gente não aguenta mais. Cara, imagina tocar eu essa tô desde 2005 tocando Main the Box. Putz. Tá ligado? E é engraçado Essa aí eu que não às vezes aguento mais. fala, pô, eu não aguento mais essa música. Só que primeiro bloco, chega alguém e falou, toca Main the Box. É, mas é isso Mas mesmo. Valeu, meu amigo. Mas isso aconteceu porque foi uma coisa tão besta assim, agora da brincadeira da Mulher de Fases, e acabou pegando. Quando eu gravei com a primeira banda, que é a G-Play, que foi onde tudo começou. O Géio. O Tony guitarrista... Stark? Hã? A G-Play é do Jack. É, É do G e do Aquaman meninos- também. Exatamente, sim. o Aquaman, Exatamente. o Henrique. É Henrique. Eu tinha procurado saber sobre a banda, e aí eu peguei e zoei com ele, porque ele falou assim que tava cansado da música Mulher de Fases. Porque realmente, que você falou, toca todo dia. Não, tem música que a gente que toca em bar, por exemplo, pra quem não vive disso, com isso, é de boa. Você escuta um zombie ali, um psycho killer. O que mais? Fala uma aí bem... Intercede, mano. Intercede, Nossa, man. é verdade. A gente não aguenta ouvir mais. Mas é que a pessoa vai na primeira vez no Mas show, assim, né? por mais que a gente toque também, se a gente vê a galera curtindo, é legal. Você Mas, tá ó, uma entendendo? coisa que acontece que eu percebo muito. A live. Foi aonde Nossa, aconteceu. Eu vai que é pedi pra... Eu zoei com ele no podcast. E aí, toda vez que eu ia nos shows, eu acabava zoando com ele por essa música. Mas é uma música que realmente eu lembro da minha infância. Então, acabou pegando. Então, todas as bandas, toda vez que eu vou, que a banda realmente toca alguma música nacional, eu peço. E tanto é que eu fui ontem numa banda, eles tocaram Mulher de Fases. Legal. E eu postei. Então, assim, eu tenho umas 10 bandas que já tocaram pra mim essa música. Mas o que eu percebi? Toda vez que toca Mulher de Fases, eu vejo que o povo... Exatamente. Não tem quer. jeito. É uma música assim. Se o seu show tiver uma porcaria, ninguém Você vai curtir. toca Mulher de Fases, o pessoal fica louco. Você, ó, a galera tá morta.
apela, toca Mulher de Fada. Exatamente. Vai Então melhorar. é uma música, bem. tipo assim, eu brinquei com ele, brinquei porque ele falou que não aguentava mais. Mas é uma música que eu percebo, tem outra, mas essa eu percebo que na hora que toca, o pessoal fica maluco. Sim. A Psycho Killer, inclusive, tem uma história aqui de Rio Preto, quando a gente começou a tocar no Vila, o público tinha uma dancinha pra essa música. Ah, O Bruno Brito tocava ela, o The Chambers, a galera tocava ela, a galera tinha uma dancinha geral do bar, assim. que legal. O pessoal fazia. E era uma coreografia Era bizarro. específica, Não tinha? assim. Toda... Você lembra? Era um negócio muito louco. O bar lotado, começava essa música. Todo mundo Era todo mundo, assim. Era um negócio surreal. Exato. Era muito louco. Faz aí de tampão. Agora tem Não sei alguns bares que fazer. tem sido assim, ó, proibido tocar Psycho Sabe o que? Killer. Eu já Não ouvi toca. isso também. Não toca. Eu já vi que tem gente que não aguenta mais tocar Psycho Killer. Bom, então eu vou ouvir mais ou menos Mas ainda uma... pedem. Pede. Não, mas eu escuto bastante. Então é uma mescla de muita coisa que vocês Dá pra gente fazer uma Mas é versão dela sem principalmente ser ela. internacional, né? Principalmente internacional. Por exemplo, no Vila a gente tá anunciado como rock moderno, né? A gente tenta fazer, a gente toca... A gente começa com Queen ali, o nosso show a gente vai esquentando, sabe? Vocês Tem vão um- sentindo a Tem galera um foguinho também, atrás né? e é o que eu mais falo no show, eu falo assim, tamo esquentando. Porque a gente vai esquentando, a gente começa ali no My Sacrifice, no Nickelback, vai tranquilinho, Nossa, que legal. vai passando pelo hard rock, passa no grunge, passa no soft rock ali, aí vai começando, né? Essa pesada. Linkin Park. Aí tem uma hora que vem o Latrell pra dar uma esfriada também, entendeu? E aí a hora que você vê, no final das contas, a gente tá tocando Slipknot ali nas últimas e tá todo mundo fritando E ali. aonde que entra essas versões? Gritando A gente tudo. põe no meio espalhadas, assim, sabe? Tem as versões Tem uma também. música também que é legal aqui, tipo... dá pra ver que a galera curte muito, que é aquela do Google Dolls, né? Iris. A gente tem um bloco, Impressionante como a tem um galera bloco curte essa música, romântico. cara. Na hora que ela começa... Essa música é muito A importante. gente tem um bloco romântico, um bloco emo, um Toca- bloco nacional, um bloco de palhaçada, entendeu? Um bloco de metal, Palhaçada é todos os system, todos Eu os quero blocos. falar, como que é o bloco de define? Não tem bloco sério. É que tem dia que a gente tá inspirado em falar porcaria no microfone, né? A gente... Tem dia que ele tá deitado no chão. Isso. Tem uma música, inclusive a gente tava fazendo um show em Ribeirão esses dias que o povo achou que eu caí no chão, de verdade. Por quê? Aí tava todo mundo comentando outro dia, Raul, você caiu, você passou mal, você caiu no chão. Por quê? Me Não. conte. Não, porque quando a gente toca Toxicity, Nossa, tem um negócio muito bom. era o meu signature move, né? Ah, Nossa, cala a boca. Quando a gente toca Toxicity, a música para, né? Desordem. Olha. E a hora que para isso, a hora que faz isso, eu caio pra trás. Eu finjo que eu tive um ataque cardíaco um infarto. e eu caio pra trás e a música para. Ah, Pum. Morreu. Aí esse arrombado E aí vai segura voltando. na guitarra do Fábio. Só que nesse dia, eu acho que eu exagerei um pouco Na encenação. da encenação. Tava muito feliz. Pode E ter aí- sido que seja real. Ele não queria, na verdade, ele queria que o Fábio parasse. Ele segurou E a mão. nisso, parecia mesmo que eu tinha Segurou com o pé, caído. né? Do jeito que eu e ele fiz, foi parecia que eu tinha caído no chão. Ele ficou puto comigo. Depois falou assim, não faz Cara, isso aí nunca tem mais um- não, caralho. Tem um story dele, velho. Ele fez uma cara de merda na hora. Eu nem percebi na hora. Não, porque assim, eu acho que tem pra essa música tem dois momentos. Uma, que você para, e aí, tipo, agita a galera pra fazer. Pra voltar, né, a guitarra. Fazer a voltar. rodinha. Ou você já começa, já puxa a guitarra e volta. Só que aí, nesse dia, eu já voltei com a guitarra. De repente, ele cai no chão e chuta a guitarra, assim, segura. Pra ele parar. Aí, tipo, pra parar. Só que se você já começou, parar no meio, sabe? Eu dei uma John Kerry, eu falei, para aí. E aí, de repente, ele parou assim. Aí eu tentei de novo, ele foi, pôs a mão de novo, eu já escondi a guitarra dele, sabe? Escondi a guitarra. ele deitada no chão. Cara, mas a cara que o Fábio fez no story. Não, mas de verdade, aí eu peguei... Na cara do É, Fábio. e eu lembro que eu falei assim, ai, tô passando mal, Foi tô passando mal. sensacional. E aí eu lembro que uma menina também pegou e me deu água. Eu falei, ai, tô. Eu falei, assim, não, é brincadeira, tá tudo bem, vamos voltar. Aí voltou. E aí vai a galera. Meu Deus do Entendeu? céu. 6 pessoas. Mas no outro estavam lá. dia a galera tava falando, né? Porque ele tava falando assim, Raul, o que aconteceu? No outro dia eu fui num outro show. Eu fui no outro show, no outro dia, que tinha uma galera falando assim, o que aconteceu que você caiu no show lá? Não, não fofocas caí. correram rápido. É hein? encenação. Foi o story que mais, acho que a galera fez. Foi o story mais compartilhado. É verdade. Assim. Isso que dá, começar o show Cara, 3 horas da manhã Não aí, ó. tem isso no Reels, alguma coisa? Era Tem que achar. aquele que Eu acho que sumiu? deve Eu dar acho, pra quem gravou recuperar. esse story foi a Anne. Mas saiu? Porque se tiver, eu ia falar A- assim, a nossa manda o amiga link Anne. que eu coloco, eu vou Eu vou, linkar. não, Vai tentar achar isso. Segura. Vou A pedir, cara foi do uma Fábio amiga tem nossa que eu pagado. lembro quem foi que gravou. Vou pedir esse story aí pra gente recuperar, pra ver se parece mesmo se eu cair.
Sensacional. Mas é isso Você viu aí. que ele é mais malucão, né? Agora tem uma história engraçadíssima por que ele é assim. Deus me deu o microfone, foi pra eu gritar, Então vai, pra eu falar as coisas. Ele desde pequenininho, ele é meio perturbado. Então. E na hora que a mãe dele é do tamanho dele, é baixinha assim, ó. Eu sempre gostei de falar, não sei se vocês E ele perceberam. imita o Raul Gil. Ele começou a aprender a imitar o Raul Gil. Então ele só falava imitando o Raul Gil. Imagina você, tipo, em casa com seu filho pequeno, o tempo inteiro. Como fala, falei, vamos. Pera, calma, deixa eu colocar a Olha câmera. só, a gente vai falar aqui agora sobre eu e as crianças. Olha só, rapaz. E aí eu ficava nisso, eu tava aprendendo, na verdade, né? A falar como o Raul Gil. Aí a mãe dele falou, desgraça! E aí, assim, o processo de aprender o personagem, você tem que ficar falando o dia inteiro. Então eu ficava lá, Exige. Vamos aplaudir. e nisso, minha mãe de saco cheio, né? Eu tava no diabão. A mãe ali. dele tentando trabalhar no home office lá. Continua, vai, a câmera E tem eu você. continuava nessa. Eu não conseguia, porque quando eu incorporo assim, eu ficava. Né, o dia inteiro. Porque eu era criança, assim, eu sou filho único, né? Então não tinha muita coisa pra fazer, eu ficava falando sozinho em casa. Sorte da sua mãe. Né? Mas se tivesse dois Raul. Esse negócio de cantar não vem de hoje. Quando eu era pequeno, eu ficava subiando nos corredores de casa. Eu tinha um gravador, sabe aquele gravador antigo? E eu ficava gravando a minha voz e cantando, fazendo qualquer coisa. Aí depois eu pegava, ouvia de novo. E era o dia inteiro isso. Eu gosto de imitar as pessoas, sei imitar um monte de coisa. E assobiando e tudo mais. E aí, disso aí eu tava aprendendo a imitar o Raul Gil. Eu falei assim, caramba, essa aí eu sei fazer bem, né? Vamos explorar isso aí. Né? Se aprofundar. E nisso eu fiquei o dia inteiro imitando o Raul Gil, né? E você tira o chapéu para Rita Cadillac? Enfim, eu ficava o dia inteiro. Aí minha mãe falava comigo, eu respondia igual o Raul Gil, não é mesmo? Você que é um menininho ajambradinho, assim, olha que menininho mais ajambradinho, tá de barba nessa cerveja aí, é da cervejaria, cadê? Cremer Cervejaria, eu tiro o meu chapéu. Vai, peraí, vamos lá. Tá bom. Faz a propaganda da Cremer. propaganda da Cremer com copo. por A favor. cervejaria Cremer Pega o copo aí, faz a é propaganda. uma cervejaria de mais de 30 anos de sucesso aí, vocês podem ver. E eu e a galera do SBT aí, Regis Tadeu, pega mais uma aí pra gente, que tá muito apetitosa. Vem cá, pai. Marli. Que nota que você dá pra essa cerveja aí, Marli? Eu sei imitar o Faustão sério também. Ah, mas tem que Mas acabar o Faustão a história. fazendo propaganda. Tem que terminar a história. Ó, Raul, você já faz fez a propaganda do propaganda da Cremer, agora faz da Morateles. Fala. Antes dele fazer a propaganda, Olha só... o chiadinho. Olha o chiadinho dela. Ó. Não, peraí. Ai, vai. No show. Sabe por que no show? Porque cerveja boa é assim, não chia. Mas antes, como que... É porque que ele ficou maluco, ó. A mãe dele quebrou um violão na cabeça dele. Ah, tá. Um de Não, foi George, nas pernas. 1987. Foi nas pernas. Na hora, eu não sei. Tá roxo até hoje, mostra aí. Assim, a mãe fala assim, moleque, você me deixava louco quando eu era criança, né? Realmente. Eu estudei, inclusive, um salve aí pro Luizinho Fregonese. A gente estudava junto numa escola de padre, lá de Orlândia. E o negócio era louco, viu? A gente era atormentado. Aí. Não pelos padres, eles eram atormentados mesmo, eles. É bom deixar claro. E, a gente dava trabalho. A minha mãe fala que ia me buscar na escola e escutava. Minha tia também falava que ia me buscar na escola e escutava a professora gritando. Enfim. Mas eu sempre tive esse negócio de imitar. E aí eu imitei muito, a minha mãe pegou e quebrou o violão nas minhas pernas aí, mas tá tudo bem. Que prejuízo, hein? Eram de Jorge, Ela usava óculos, ela mirou na 1975. cabeça. Pô, era um de Jorge, cara, o Jorge de Nylon, 1975, cara, hoje já estaria uma relíquia aí. Vai, Mas... agora faz o Faustão na cerveja, vai. Vocês querem ver o Faustão sério? Não, faz o Faustão na Morateles. Ele propaganda, fez o Raul Gil na cerveja. Vocês querem que eu faça também a Pode fazer. Cremer e a Morateles. Olha só o que vai acontecer agora. Esse é o Gil Gomes, pô. É o Faustão. É o Gil Gomes ou é o Faustão? Cervejaria Cremer, meu 8/19. A partir de agora, você vai curtir o melhor do lúpulo.
Tá Balduco! Olha! Chamou o caçulinha aí. Esse é o Faustão ao contrário, que o Faustão, ó, tô gostando da breja. Porque o Faustão já fez aquele da Balduco, né? Vocês já viram que ele pega o negocinho aqui e fala: olha só, meu! A Balduco, que delícia! Ele nem disfarça. Salve aí pro Faustão aí, melhor. Agora a última, assim, que a gente pode aproveitar esse momento é o da Atena, velho. O da Atena dele é sensacional. Pera, calma. Faz o Datena fazendo propaganda da Morateles, pelo amor de Morateles, Deus. por favor. Como que é Morateles, Jesus? Só fala Morateles. Ah, tá. Morateles. Pera aí. Esse é o Datena? Não, pera. É que ele tá Tô incorporando. incorporando. É que o da Atena não morreu ainda. brincadeira. Um pouco mais. É brincadeira o tanto que essa Morateles é boa. Comandante Abil, dá imagem, comandante Abil, dá imagem desse absurdo que tá acontecendo agora no centro de São Paulo. Morateles é vagabundo. Você entendeu? Vagabundo. Cadê? Dá uma cadeira aqui, rapaz. É brincadeira. É da hora que ele tá com a skin do Você é Casagrande, vagabundo, né? rapaz. Você é Tá com a skin do vagabundo. Casagrande imitando o da Atena. Casagrande, olha lá. Tem mais algum? Tem o Casagrande. Você tem um monte. O Casagrande eu não consigo, cara. O Casagrande é meio É o Romero. É só- O Casagrande. Aparência, O Casagrande. Romero, meu. O Cristiano Romero, meu. Galvão. Eu sabia fazer na pandemia, tinha um grupo. Era muito tédio a pandemia, tinha um grupo, pessoas que sabem imitar o Casagrande. Tinha uns caras que imitavam certinho. Eu ficava o dia inteiro fazendo, é muito difícil do Casagrande. Romero, meu. O Fagner ali, meu. Você entendeu? Hoje tá ruim. Tem um que eu sempre quis imitar, que é o Ratinho. Também não sei imitar de jeito nenhum. Não consigo. Vamos no bloco. Já tentei demais do Ratinho. E quem mais você sabe, então? Vamos lá. Ele sabe imitar o Dan Castle também. Tem o Danzinho, salve o O Dan, Danzinho amigo aí, ó. nosso. O Danzinho. E o Dan é o único cara que eu conheço na vida que sabe me imitar também. O Danzinho já faço. igualzinho, cara. Um salve pro Danzinho, nosso amigo. Todo mundo. Ribeirão Leão Fest hoje. Você está entendendo? É isso aí. Um salve. Tamo junto. Agora me responde. Mas eu uma vou coisa. imitando, eu vou tentando. Nem todas são boas, né? Mas a gente vai tentando imitar. Eu não sou aquele rapaz lá que imita todo mundo. Como que chama aquele cara? Tem gente, não, tem gente que é sinistra. Aquele cara que imita o Cariani, que imita o Ixi, tem um monte. o Igor 3K. Esse Não, aí. 3K não, o Igor, esse Sei, é sei de outro quem é. podcast. E o problema é que ele tem uns hiperfoco com o bagulho É. assim. Então, quando ele pega um personagem, ele fica a viagem inteira imitando o Enchendo o personagem. saco, exatamente. Então, eu falo, Calma, a gente quer dormir, cara. Pelo amor de Deus. Para. ele Exatamente. imitando a- Inclusive, em turnês assim que a gente faz, eu tenho esse problema. Eu não desligo. Eu não desligo. Os meninos querem dormir. Teve uma vez, inclusive, que a gente tava. Franklin. Que a gente tava no hotel, tava eu, o Fábio, e não era o Dito no dia, era o Tauan, salve o Tauanzinho. Meu Deus do céu. Nossa, que Tauan Guadalupe, ó. E é só, meu. E eu não dormia, nunca. Você entendeu? E isso que a gente tava bebendo uísque, né? E eu gosto muito de dormir. O Fábio, exatamente. O Fábio, ele tem um Comer problema. também, né? Ele O tava Fábio tem um comendo negócio. na batezinha. Eu pra dormir, Eu tô radinho, pai. eu sou a pior pessoa do mundo pra dormir. Eu demoro muito e eu não gosto de dormir. Sabe? Não desligo. O Fábio, ele encosta em qualquer lugar. Se ele encosta aqui, ó, ele já dorme. Certo? Me apetece muito. Então eu fico com raiva dele. Fico um pouquinho de inveja também, porque eu queria dormir assim, gostosinho do jeito que ele Eu dorme. também Ele queria que deita você e dorme. dormisse assim. Todo mundo Todo mundo queria. Então, pô, tinha dia que a gente tava no hotel lá e os meninos tiveram que me espremer. A gente tava com 2 camas. Nossa, é verdade. Não, isso era uma foi cama lá em de Bauru, casal. né? Foi em Bauru. Tava Bauru. um frio. Era o Furquinho que tava com a gente. O Furquinho que tava com a gente. Tava um friozão. E a gente com uma garrafa de uísque, né? Foi. E, pô, Não, a gente tinha tomado uma bebemos garrafa de muito. conhaque. Tomado. Já era pra Foi te... um conhaque, era de uísque, era a segunda Era a garrafa. segunda garrafa, a gente já tava bebendo uísque. Meu. Já era pra ter derrubado um avião, né? Essa garrafa. E eu lá falando. E aí eu não amanhecendo, lembro. já tava Tinha acabado de lançar o CD novo da Avenged Sevenfold, Foi. o Life's But a Dream. A gente foi muito fã. E eu peguei o celular assim e eu tava, pelo amor de Deus, escuta isso aqui, É gente. muito existencial. É muito existencial, a gente vai morrer. A vida não tem Esse GG é bom. E aí, nisso, os caras me pegaram no meio da cama, juntaram as camas. Assim, vai ter só um jeito da gente dormir.
juntaram as duas camas, eu fui colocado assim. Meteram um trisão, um sanduíche. E aí o Fábio me espremeu de um lado, o Tauan me espremeu de um outro. Merda. Com as costas assim. Abraçadinho, assim. Você entendeu? Eu de manhã cheguei pra acordar eles pra ir embora, eles estavam abraçados os três. E eu preso, aí eu fiquei preso assim, ó. A eu vi cena. nas músicas do Avenged, e aí, hora Mas dormiu. dormi. Mas dormiu. Foi uma técnica Acordei os boa. três abraçados, falei, o que Uma tá boa acontecendo aqui? Pelo amor de Deus. Meu irmãozinho mais novo, abraçado com o outro, Tauan. Só vou contar pra mãe. Vou contar pra mãe. Agora me responde uma coisa. Como vocês conseguem conviver com esse ser Eu humano? não sei te A gente não responder. consegue. Não consegue. Ninguém sabe, sabe? Não tem explicação. Só quando ele dorme. Só quando ele dorme. Aí dá pra... Mas ele não dorme. Raramente. Mas ele não dorme. Agora, eu sempre pergunto, quando cada um vai subir no palco, tem gente que olha pro além, tem gente que as duas primeiras músicas finge demência, tem gente que fica olhando pro tablet, tem gente que tem diarreia. Você fala da plateia ou da gente? Da gente não. Não, plateia não, vocês. O que acontece com cada um? Da plateia também. Tem gente que reza, cada um faz um fuá. Tem gente que vai, tipo assim, é só mais um show e vai. Vocês têm alguma coisa assim? Não, normalmente a gente já tá bebendo. Aí a gente fala, o técnico vem, já passou um minuto. Só, não dá nem tempo de Mas fazer eu nada. tenho muito de ritual ainda, assim. Porque eu ainda Você tenho, tem? né? Eu sou mais novo da banda. E é isso, assim, nunca fui muito sempre fui mais tímido de um modo geral, assim, pro palco. Então eu ficava mais, assim, no meu cantinho, assim. Mas aí, hoje em dia eu faço um ritualzinho de parar, aquecer, dar uns pulos lá. Porque ainda é um... O João Gabriel Quando eu mesmo, entrei nosso também era- guitarrista. Foda-se. O João Gabriel, ele pegava a guitarra Hoje em dia todo eu show, aqui- até hoje. Ele toca faz 20 anos que a gente aquecer, tocou, né? né? Ele pega a guitarra e fica um tempão lá. Fritando as músicas, sabe? aquecer Não tem é bizarro, como faz diferença mesmo. Nós normalmente a gente sobe no palco, o técnico de som chega e fala, falta um minuto, vocês vão subir não? Pô? Aí já chega correndo no palco. Eu gosto de já entrar no palco pilhado, assim. Às vezes eu levo um sonzinho pra pôr ali no camarim. Verdade. É o nosso entrar numa DJ, música inclusive, eletrônica, além de baterista. eletrônica, a Ele gente- pega com uma luzinha e fica parecendo um bordel. Eu também curto já entrar, Escuro, com a luzinha já rodando. entrar na vibe já pra chamar a galera, né? Não, os caras roqueiros, vai ouvir o som do camarim lá, Porque assim, tem show, cada show é um show. Então tem show que a gente vai... Pode ser que o show esteja cheio, mas a galera esteja pra baixo, simplesmente, sabe? Acontece muito isso. Acontece show que tem pouca gente, a galera tá pilhadaça, É. e aí é de boa. É muito troca, Mas né? tem show que, por exemplo, exatamente, tem show que é difícil, porque às vezes a gente também não tá nessa vibe de puxar a galera muito pra cima e a galera não tá, mas aí você tem que dar um jeito, É. né? Tem Agora público tem show complicado, assim né? que você entra e fala assim, vixe Maria, né, Gustavão? Do VAT lá, né? Tem show que a, VAT na gente, que a rua. gente vira assim, o Gustavão fala assim, nossa, nós vamos desgraçar É isso aqui, né? E aí só acontece o que a gente falou mesmo, porque a gente já sabe o que vai acontecer, sabe? Tem público que é complicado, assim, não público em si, mas tem vezes que a gente... Aqui em Rio Preto acontece muito, a gente vê que, tipo, um sábado, a gente toca um sábado e no outro sábado, vamos supor que são 2 semanas. É um público hoje e outro público amanhã, sabe? Com o mesmo repertório. Tem vezes que a gente toca a primeira música, a galera já tá na vibe, mas normalmente acaba a música, você vê que todo mundo cantou, tá preso no show, mas não bate uma palma. Saca? Tipo, você vê que fica todo mundo parado, assim, depois da música. Fala, puxa, Por será exemplo, que tá tem o errado? mesmo Não lugar que a gente como toca, por exemplo, a gente faz um show só de System, a galera curte pra caramba. A gente faz o mesmo show, no mesmo lugar, aí a galera fala assim, faltou umas pop. Sabe? Aí acontece o complicado. contrário também. Fazer repertório é muita complicado. coisa, É é. muito sentir, né? A gente tem que ter muito tato pra sentir, eu acho que o público também, assim. E a gente tá amadurecendo isso ainda, porque a gente monta, eu acho que é um erro de toda a banda, na minha opinião, ter um setlist pré-definido, assim. Tem uma banda que a gente curte muito, a Rose Rock, lá de São Paulo, eu sempre cito, assim, como exemplo, que eles não têm repertório. Eles têm meio que uns códigos, assim, entre eles, então eles vão sentindo a vibe da galera e construindo o show. É isso que a gente tá Começou, fazendo também. viu que a galera tá indo nessa vibe? Vai a próxima música. E só de um olhar pro outro, ele já sabe qual é a próxima, sabe? Então eles nunca têm repertório, eles não imprimem nada. E eles têm muita música, sabe, na agulha. É desse jeito, eles vão entendendo o público. Tá frio, tem que esquentar com uma música. Você falou, puxa a mulher de fase, aí já traz a galera pro show. Às vezes também a gente sente que começar o show com uma música muito pra baixo não gera interesse na galera ver o que tá acontecendo. Então o cara tá tomando cerveja, tá no bar, ele vai continuar tomando a cerveja dele. Geralmente, se a gente vê que a galera tá mais tranquila, a gente começa mais tranquilo e vai subindo. Vai esquentando. Entendeu? Vai esquentando de leve pra não assustar. Mas se a gente vê que a galera tá doidona, já que a galera tá começa vindo na da porrada pra confusão do fazer, rock and prender roll, atenção. aí a gente já chama uma, aí vai dar uma acalmada, sabe? Vai batendo e soprando. Entendeu? E vai dando certo. A gente tá ficando veiaco nisso aí. Tem Mas muito show que a gente pega e faz setlist, tipo, 10 minutos antes, a gente vê a galera, fala assim, ó, vamos mudar isso aqui.
A gente monta o setlist na hora. Em vez da gente ter uma folhinha pronta, o Gabs vai cantando as músicas pra gente, sabe? O Gustavo vai falando. E como vocês incluem músicas novas? A Todo gente mundo vai gosta do mesmo ritmo assim? Ai, Não muito. Cada um. Ó, Cada um gosta de uma coisa. Gustavo e Dito, eles são mais farofeiro, hard roqueiro, Hard rock, mais glam metal. Bon Jovi, Smith, esses bagulho nessa pegada aí. Eu acho que eu, o Gabs e o Fábio. O Fábio, Os três são pô. metaleiros. Fala um negócio, o Fábio é um Gustavo já não é puta violonista. O Fábio, Também, o Fábio tem muita influência de MPB, samba. samba, esse tipo de coisa, mas ele também ele é mais puxado por metal que eu e o Gabs. Eu e o Gabs a gente é metaleiro mesmo. Com força. Metalúrgico. Metalúrgico. Metal, black Eu metal. voltei pro rock com a Tudo os versão metal 2, eu né? curto tava pra meio caramba. No reggae, tinha banda de reggae. Eu sou de- metaleiro. Mas e aí? De que vem? também. A música vem então. Ai, eu quero colocar tal música. A gente, na verdade, pensa assim, eu tenho feito... A gente tem feito, mas eu tive uns insights de... Como a gente fez vamos fazer uma versão e rolou muito, tentar pegar nessa linha. Sabe, pegar uma música pop muito que a galera conhece, tipo, não tem como dar errado. Toca no rádio, toca na novela, toca na televisão. E a gente faz uma versão dessa música, sabe? E quem faz? Vocês sentem e vão fazer uma versão? A gente senta, faz um ensaio, tem uma ideia ali, emenda isso, vamos fazer aquele isso. brainstorm, né? E normalmente é na zoeira que a gente acaba. Às vezes a gente pega também uma referência assim no YouTube de uma versão, mas a gente sempre dá o nosso pitaco no negócio pra não ser uma cópia, né? Exatamente. Mas a gente vai no. E a gente no erra muito, achômetro, tá? Vai testando, sabe? Tem muita coisa que a gente já testou e já deu ruim. Né? Tem muita música que a gente falou, ó, vamos Acho que é testar mais tal do que acerto. música. Tentativa e erro. A gente testa tal música, vixe, O a gente erro- olha a galera. A E gente o tá erro mais é o público. observando. A gente vai lá, nossa, gostamos pra caramba, ficou legal pra Por cacete. exemplo, aquela So Far Away. Aí chega na hora de tocar, a galera. A So Far Away eu tinha certeza que ia dar bom. Não, umas duas, já. 3 vezes a gente tenta, pra ver Tenta 3 públicos. algumas. Tá. O termômetro é o público. A gente vai lá. Tentou 3 vezes e não foi, já. A gente não é 3 vezes, a gente tenta, por exemplo, tal bar que tem um público isso. tal. Fiz outro público. Porque tem, por exemplo, tem um lugar que se você tocar... Por exemplo, o Dom Pedro mesmo. Um Papa Roach, um Panic! At the Disco. Por exemplo, lá em Ribeirão tem diferentes bares diferentes, né? Faixa etária. Faixas etárias. O Bar Dom Pedro mesmo, pela faixa etária, a gente faz um pouco diferente. A gente tá mudando um pouco o repertório pra fazer lá. Exatamente. O próprio Vila Dionísio, a gente tinha um público em Ribeirão e um público em Rio Preto, sabe? A gente tinha um público bem mais jovem em Rio Preto do que em Ribeirão. Sim. Então, se você pega um repertório que funciona muito aqui, às vezes não funciona muito em Ribeirão. Você tem que ter esse feeling, assim, é bem difícil entender o que o pessoal tá esperando, sabe? Você pega, por exemplo, a Doma mesmo. É uma banda que toca muito aqui em Rio Preto, o pessoal gosta bastante. Dá pra ver que aqui em Rio Preto eles, tipo, a galera curte pra caramba. Ribeirão também, eles tocam direto lá e tal. Mas dá pra ver que a galera mais jovem aqui, tipo, curte muito mais, né? Acho que tem essa diferença de público até pelo mesmo bar em cidade diferente. Vocês tocam só em bar ou tocam em eventos? Toca em Olha, a gente toca em chá de bebê, chá de... Ritual de passagem. Ritual de revelação, passagem. Bar mitzvah. Velório. Bar mitzvah. Pera aí, vamos lá, fala. Não, a gente nunca tocou em velório, mas... Eu ia já perguntar. Não, mas possibilidade. não chamaram ainda, mas se chamar, nós toca. E aí, eventualmente, se precisar de algum velório que seja uma animação... Por que não? Trabalho é trabalho. É isso aí. Dá pra nós tocar música triste também, velho. Não, eu já avisei, se por acaso eu morrer antes de todo mundo, vocês vai ter que todas essas bandas lá tocar no meu velório. Eu não Mas quero. sinceramente, você não ia curtir vai uma puxar nosso banda pano, lá Eu no seu ia, velório? Eu não quero eu tristeza, ia. não. Não, Eu não ia querer tristeza no meu velório. Todo mundo morre, eu morri também, entendeu? Se É por isso. acaso eu morrer e alguém for me enterrar, É. que eu falei pra jogar até na valeta. Por Exatamente. favor, pega todas as bandas, vamos juntar as bandas, vamos juntar Exatamente. todo mundo e vamos 2 horas de mulher de fases. Não, aí ninguém Atrás aguenta. da Eu outra. levanto do. Não, aí não dá, ninguém aguenta. Mas vamos pensar nisso, se por acaso eu for Exatamente. primeiro. Então, Inclusive, meu pai, esses dias, tava falando pra mim, falou, ô filhão, mandou uma música. Filho, sempre o filhão. Ele mandou, ô filhão, salve pro Sondrão aí, ó. Salve pra minha mãe também. Não vou mandar salve pro meu pai, não. Ela fica brava. Fala, salve pro seu pai. Enfim, esses dias ele mandou aquela música One do Metallica, né? E eu disse, ô filhão, você canta essa no velório do pai? Falou, pai, essa Pô, não velho. dá pra tocar não, pai. Essa é difícil demais. Mas, Só no pô, Guitar vai Hero. precisar da banda inteira, né? Essa é difícil. Isso é complicado. Mas a gente faz eventos, sim. A gente faz casamento, o que precisar. e aí, mas aí, por exemplo, vamos manter no repertório. Casamento, A gente tem um, assim... aí vocês entregam pra eles, porque noivo costuma escolher. né? Eles têm Esse- costume de esse é um- escolher. esse é um Mas problema qual que é o meio problema? sério. Exatamente, contei, Gustavo. É um problema meio sério pelo seguinte, quando a gente vai lidar com noiva, a gente tá falando do sonho da pessoa, né?
E a gente tem um problema, não um problema assim, mas a gente já sabe no que a gente é bom, o que a gente sabe fazer. Não adianta você falar, vamos tocar um... A gente tem nosso show, nossa cara. É o nosso show. Né? Só que o que acontece? Já aconteceu de a gente tocar num casamento lá em Araraquara, a noiva pediu pra gente tocar Stone Sour. Com a própria Paradise mesmo. Tinha uma noiva que era muito fã de Coldplay. E aí ligou uma cerimonialista pra gente lá de Santo André, longe pra caramba e tal, e falou que a noiva era muito fã de Coldplay e o pai dela queria dar uma banda cover de Coldplay de presente, surpresa pra ela. Eu falei, beleza, tá, legal, como que a gente vai fazer? 100% Coldplay? Aí a moça pegou e falou, ele quer fazer 100%. Eu falei, sinceramente, ela curte Coldplay, os convidados curtem Coldplay. Saca? Como que a gente vai fazer? Se eu pegar e tocar 1h30, 2 horas de Coldplay, a gente vai matar o... Não, eu amo Coldplay. Exatamente, tem gente que odeia. Só que não é questão de odiar, é que a Coldplay é um pouco mais pra baixo, não é? Todo mundo conhece, é muito específico. Então eu consegui convencer ela a fazer pra noiva um pedaço, ela pôs uma cadeira sentada na frente, a hora que ela entrou, a gente tocou pra ela, depois a gente fez um bloco misto. Então a gente tenta fazer isso no repertório da versão 2, de ter um repertório específico para casamento, não tirando a nossa característica. Por exemplo, eu que fecho muito com os noivos. Eu chego pro noivo e falo, mano, nosso repertório você conhece. Você sabe como que a banda é? Então a gente tem essa base de repertório. A gente até dá, às vezes, a possibilidade de escolher 2, 3 músicas para incrementar. Só que eu não deixo o noivo entrar muito dentro do nosso repertório. Porque a gente sabe o que funciona em casamento e tal. Às vezes a pessoa que curte muito não sabe o que o público gosta, sabe? Então, se você dá muito essa abertura, tem chance de não funcionar. Então, a gente segura e fala, eu tenho isso aqui de opção. Você curte o quê? Metallica? Então, dentro do que ele curte, a gente tenta montar um repertório. Fala, a gente tocou no casamento lá em Bauru, né? Que o noivo pediu pra gente tocar um piano e voz, lá, uma música até que tava estourando. Como chama aquela música lá? Give Me All... And I give you... E aí, pô... Não tem nada a ver com a gente, assim, né? Falou, vamos fazer. E a gente fez, foi bem legal. A gente colocou sendo uma ou duas, assim, um pouco de música, porque, por exemplo, tem também noivo... Nunca aconteceu assim, mas, por exemplo, que contrata a gente, já aconteceu. Então, por exemplo, acontece e o cara quer colocar 10 músicas. É isso, acontece como muito. que a gente, banda, a gente já tem um repertório grande, mas como que a gente, pra um show, pega e tira, né, aprende 10 músicas pra ensaiar pra um show? Né? Fica complicado também, na logística, assim, de uma banda, né? Ainda mais que, assim, a pessoa contratou a gente, a pessoa sabe quem a gente é. Isso. Gosta do nosso som, do nosso setlist já. Então, se você for contratar uma banda... Pra mudar o setlist, não consegue. Você mudar metade do setlist da banda, né? Tem sempre, eu gosto muito de... Igual ele falou, eu gosto muito de Coldplay, tem aquela música no meu coração, sabe? Umas 3, assim, beleza. O repertório, ele é personalizável até certo ponto. Isso. Desde que, igual o Gustavo falou, não descaracterize a eu banda. sempre pergunto assim, fala as bandas que vocês curtem. Metallica, Pearl Jam e tal. A gente tem música de várias bandas. Toca a discografia Aí, do Fala que ele Mansa. pede, a gente tem. A gente toca. Mas eu sempre tento falar assim, cerimonialista. Eu prefiro falar com cerimonialista, assim, normalmente, que é mais fácil fazer esse cotovelo. Geralmente, quando você fala direto com o noivo e com a noiva, como eu te falei, é o sonho deles, né? Então o cara quer fazer tudo do jeito dele. Eu curto muito, sei lá, Pearl Jam. Faz 10 do Pearl Jam. Não compensa, tipo, não vai dar certo Não compensa. Não vai dar certo no casamento. Célula. Então é mais ou menos isso. A gente tenta, dentro do possível, personalizar. Entendi. Agora vamos para as histórias engraçadas. Ave Maria. Vocês já contaram, mas tem alguma... Vamos lá, vamos tentar ajudar vocês. Em algum show já aconteceu alguma coisa muito louca, muito engraçada? Tá, eu lembrei de uma. Cuidado, hein? Que foi um dia que a gente tava aqui em Rio Preto, tocando. E eu não sei por que aconteceu do Gustavo ficar com o telão pra ele. Como assim, Gustavo? A história do... Tá todo mundo rindo, calma. Não, é assim, ó. Quem conta? Essa é boa. Não, eu vou só falar a história do telão. É que a gente coloca algumas coisas no telão, passando. Tem o nosso logo e algumas músicas rolam alguma coisa. E aí tem até aconteceu com o Orlandinho, que ele é muito louco e fica do meu lado, né? Aí continua. E o que aconteceu? O que aconteceu? Na época... Era carnaval, era aquele época de carnaval. Aquele outro cara lá de podcast que tinha sido cancelado, o Monark. Tava na época daquela polêmica, daquela palavra que estavam chamando ele de daquela palavra que não pode falar, né? Navio. Enfim. Navismo. Navios, é igual de naves. Enfim, aí o que aconteceu?
O Gustavo ficou com o telão só pra ele se divertir ali, brincar, E né? detalhe que era uma época de carnaval. E ele tava no isso aí. controle do telão atrás da gente. Sempre eu tô, Então, o que aconteceu? Ele teve a brilhante ideia de colocar figuras famosas que pareciam a gente. Figuras famosas parecendo você. Então, inclusive, a gente chamou um amigo nosso pra tocar bateria, e aí foi aí que ele começou. O Moita. O Moita, eu digo A gente Moita. chamou o Moita Você pra conhece tocar ele? bateria. Eu já ouvi isso. Ele é baterista daqui de Rio Preto. Daqui de Rio Que é Preto. da Huracan. E foi aqui em Rio Preto. E aí o Moita subiu no palco, o Gustavo pegou e colocou uma foto do Benito de Paula atrás. Ah, Que é um cara que parece muito o Moita. Parece muito. Aí, beleza, passou, ele colocou a foto, uma outra foto. O Turaza. Colocou a parecia foto o cara que na época Tintin. não era o Fábio, era o Turaza, ele colocou a foto do Turaza, que parecia o cara do Ritintim. Ele Pirata foi lá, colocando o- gente que parecia. E na época, eu tava com o cabelinho assim, né? Ele tava idêntico. Não Ele tava tava assim, idêntico, Monark. Mas eu tava idêntico. Ele tava idêntico, Você vai me dar Monark. esse Infelizmente, boné? eu tava parecendo Vai. muito... você vai me dar esse boné? Vai. O Monark, não pode. É a única que eu tenho, a única que eu perdi todos. Ó, aí eu tava idêntico ao Monark, eu tava só com a barbinha Tava aqui. idêntico. E o Gustavo simplesmente colocou a foto atrás do Monark. Eu e o Orlandinho. Pra me ele zoar deu que eu ideia, tava a parecendo o gente Monark. tava lá, velho. E nisso, eu não vi nada que ele tava aprontando porque eu tava cantando. E a galera cascando o bico lá embaixo, né? Tava Eu todo tô mundo olhando ganhando, os outros rachando o bico, eu não tô entendendo nada. Aí a hora que eu olho pra frente, assim, vem uma mina na beira do palco, mamadinha já, né, bebinho. Ela fala assim, vocês são navismo? Né? Navista, né? Vocês apoiam isso aí? Aí eu, hã? Tipo assim, do nada, como assim, velho? Ela, olha ali, o Monark! Aí eu, hein? Aí eu virei assim. Eu falei, uai, Não tava nem sabendo. é o Monark. Eu comecei a rir, porque os caras me zoavam. Eu tava me zoando de Monark na época. Aí eu, que é? E eu fiquei tentando entender o que ela tava querendo dizer, né? Ela, eu vou contar, eu sou amiga do Hugo Gloss. Falando lá da página famosa. Eu sou amiga da página de 8 milhões. Eu vou postar esse vídeo aqui, vocês apoiando isso aí. Aí eu falei assim, vixe, mano, que viagem, né? E aí, tava perto do intervalo, deu o intervalo, eu falei assim, gente, vocês não estão acreditando no que tá acontecendo. A mina tá achando que a gente colocou a foto do Monark pra apoiar ele, não sei no quê. E aí eu lembro que desceu eu e o Gabriel Foi. pra gente pegar uma aguinha, um chopinho ali, e essa mina abordou a gente de novo, né? E... Não, mas a gente conseguiu conversar, conseguiu. a gente conseguiu já conversar. Eu entendi. E ela, Ela conseguiu a banda. como que vocês fazem um negócio Vocês desse? explicaram pra ela. Em só pra pleno deixar 2024 eu bem falei assim, claro minha que querida, não calma. apoiamos. Aí, não apoiamos de A maneira piada alguma. interna é complicada, Jamais. né? A piada interna é complicada. Jamais. E aí eu falei assim, Vilha, não, calma aí. Calma aí. Piada do som seus também, Você né? tomou umas brejinhas aí, você tá entendendo coisa que você tá entendendo. E aí, isso aí foi doideira. Né? E aí? Porque imagina, por exemplo, se porque tem esse negócio de cancelamento, esse tipo de coisa. Imagina se ela leva isso Pra Pra frente. frente. pra frente e esse cara aí que é amigo dela que ela falou, de tantos milhões, pega, filma a gente e fala nesse contexto um negócio desse. Até você Que não tem explicar pra sentido todo mundo nenhum. que não Nem é. tem como Não, explicar. e aí é prejudicar, por exemplo, o próprio bar, a banda, né? E, tipo, nada a ver. E aí foi loucura isso, porque eu falei assim, vixe Maria, Deu ruim. Meu. né? Não, mas a gente conversou e ela entendeu. Falei assim, Entendeu. ô, na moral, né? Não, entendeu, seguiu Não, a ela banda entendeu, e ficou de tudo boa. Falei certo. assim, não, foi mal. Ela Não, falou, fica aí Hugo, pro cancela, show, cancela. Jamais. Não, Hugo, não posta não. Apaga aí. Aí ela foi chamar o Hugo depois. Aborta. Não, depois ela entendeu, ficou de boa. Acho que até eu vi ela nos outros shows depois. Mas Tem mais tranquilo. histórias? Tem uma história muito engraçada. Oh, ele vai falar. Gente, esse menino tá tão quieto hoje. Não, eu tô Tô guardando até essa coisa. assustado. Porque a hora que você vai. falou, eu já lembrei. Então fala, quero ouvir. O Raulzinho tava falando do lance da gente entrar no show já pilhado e tal. Teve um show que a gente tava assim, foi um motoclube, um evento de motoclube que a gente foi tocar. E a gente entrou, nossa, vamos arrebentar. Meu e quem Deus tava do na céu. guitarra era o João Gabriel. Meu Deus! Cada um foi lembrando aqui. Na verdade, foi na festa do meu motoclube. Eu vou ouvir pela primeira Ele vez, tem um eu acho também. motoclube só dele. Um abraço pra tribo. Um abraço. Salve aí, Patrícia. E aí a gente tava fazendo show e tal, e nossa, e a galera já tinha tomado o dia inteiro e pá, de repente. Aí a gente mandou uma das músicas que a gente mais gosta de tocar, que é um Linkin Park, né? In the End, todo mundo gosta. Nossa, é boa. Muito boa. E tá, de repente, um Barulhão. barulho de guitarra de corda solta, assim, de corda estourada. E o palco era alto, tá? Eu falei, o que tá acontecendo? Eu não vi a cena acontecendo. A hora
hora que eu olhei, o João Gabriel tava lá no meio, no chão, lá na O palco era galera. altão, ó. O Ele palco caiu? era- Ele caiu. Caiu de costas. Você tá brincando? E o pior é que ele caiu, a gente não viu na hora, né? Ele voltou Eu tudo também. torto. Eu só vi ele escalando, assim, subindo o palco. A hora que eu olho o Gustavo rachando. Na hora, Eu quem não consegui viu nem só, tocar quem mais. viu o que aconteceu foi o Gustavo e o Dito, né? Eu não vi mas- também. Ninguém viu. Não, Gustavo. Mano, eu Só tava o Gustavo quase- Tipo, aquele negócio. Eu começo Você a viu rir ele primeiro, cair? depois eu vou acudir. Ah, você viu? Depois É. você deixou. Não, parei de deixa ele. tocar. A Cara, gente tem viu, duas músicas que eu tem que olhei pro lado aqui, o Gustavo sempre fica na minha direita, geralmente. Eu olhei pro lado, o Gustavo tava passando um mal. Eu falei assim, o que aconteceu? A hora que eu olhei pro outro lado, tava o João Gabriel voltando, tipo, a galera Tudo torto, subindo assim. de volta. Aí, ó, vai, ó, parecia um pedaço de cocô. Com aquela calça vermelha. Ele subindo de volta. E o que aconteceu? O palco era desse tamanho, o palco Era tinha dois muito metros. alto. Lateral. Eu não sei como que esse moleque não se arrumou um Mas ele não negócio aí. machucou? Não, Não, machucou Não, no absolutamente outro dia deve ter nada. ficado tudo dolorido, mas na E a hora... galera guitarra segurou dele, ele. e a guitarra dele também não sofreu dano, ele tava com a Nada. guitarra mais cara, mais bonita Verdade. dele, Ele que era uma jogou de Gibson costas, né? Firebird de som especial, meu, sei lá quantos milhões de reais. Nossa! Né? As vezes que eu mais ri Não na minha aconteceu vida. nada. Ah, tem uma história muito boa também, que Ai, eu é adoro histórias assim. o Arthur Velucci, nosso ex-vocalista. Um dia a gente foi Verdade. tocar no Vila Dionísio, né? Show animal, cheio, lotado. Minha Ele nossa. tirava a camisa, assim, né? Até o apelido dele na República era Sem Camisa. Ele tava sempre sem camisa e tal. E ele também era zoeira pra caramba, tal, subia nos negócios e tal, abria mote no meio da galera. E eu tava, tipo, atrás dele, assim, tocando, a gente tava em Boêmia. E em Boêmia, tem uma parte no meio dela que solta um VS, que fica aquela parte que até o Queen solta mesmo, que não, a banda não toca. E aí, tem umas torres do lado, assim, do palco. Eu vi que ele pôs a mão na torre e ele, tipo, se pendurava pra mexer com a galera e tal. Do nada, eu olhei pra ele, ele tava com o pé, tipo, com o pé, segurando e com o pé na torre, empurrou, ele caiu de costas, Nossa Assim, ó. Senhora. no meio da galera. Eu não entendi o que tava acontecendo, achei que era até a zoeira dele. Ele, pum, caiu. E a hora que ele caiu, tipo, a galera já fez assim pra gente, ó, deu ruim. Um olhou pra cara do outro, parou, ele tomou um choque, ele grudou no Você negócio, tá brincando? ele grudou na torre. Grudou, não sabia o que ele fazia, tava travado, ele conseguiu pôr o pé, empurrou e caiu de costas, caiu em cima de uma menina, machucou toda a menina. Puta rolo. A gente pegou ele, a hora que eu olhei lá embaixo, ele tava com o olho aberto, parado assim, falei, morreu. Entrou todo mundo em pânico, né? Aí pegamos ele, levamos pro camarim. Falei, Arthur, acabou já. Eu falei, não, vamos voltar. Voltamos e terminamos o show ainda. Foi show Sério? de Voltaram e terminaram? É um show Ele cantou ainda. eletrizante. A gente voltou na... Sabe a hora que volta o Boêmia depois da pausa lá daquele negócio? A gente voltou naquela parte. Nossa. E aí foi isso. E Quase me até hoje incomodou, eu tenho maior vontade de encostar naquela treliça. Mas eu não encosto por causa dessa história. Eu peguei Mas acharam trauma. um problema. Porque é então. legal de se pendurar lá. Não curto. Né? Pode pegar, não tem Mas problema mais, inclusive tem uma outra história de treliça lá que não sei quem que perdeu o dedo também. não. Cara, não, mas essa é pesado. Então eu fico não, nesse resumindo, negócio. uma menina Não, corre na televisão. e eu já ouvi umas histórias também de um menino da minha escola que ele tinha perdido o dedo numa dessas também, numa torre dessas. Você sempre pendura assim, pum, fica o negócio. Ai. Pum, arranca seu Não, dedo. ficou feio já o papo, né? Ai, ai. Tem Mas nada mais bonitinho pra falar, não? essa história aí é fenomenal, mano. Fenomenal? Tem nada mais bonitinho pra falar, não? Fantástico. Tem eu. Vai, Tem uma história boa, Editão. Ó, você tá falando... Você tem uma história? Ele sempre tem história. Conta mais. Tá tão quietinho. Ele é formado em história, né, Editão? Conta aí, Ele Di. é formado em história. Os dois estão tão quietinhos. Conta aí, Di, que eu vou pegar o. Ah, vou fazer sua função. Conta uma aqui. piada pra nós aí, vai. Não, piada não. Não tem nada, nunca aconteceu nada. Tem uma Não, história, tem uma aconteceu história coisa legal. trágica. Não, sem ser trágico não é legal contar, né? Não, mas ele não tem engraçado. Não, tem sim. Tem uma do Gabs. Ixi. Tem, porque ele tá quieto também. aniversário. Inclusive, a gente tava tocando num casamento, nesse casamento de Bauru, né? Que... Acabou o chopp? Acabou o chopp? Secamos já, secamos. Sem problema. Esse casamento foi muito louco, assim, que era uma mega festa. Saiu até no G1 o casamento. Era um casamento muito chique. Era Foi muito de Bauru, chique, né? Sim, de Bauru. E aí... Vai sobrar pra mim. Não, mas é de boa. Ou pra mim, né? Não, é bom, é uma história boa. É uma manda história ver. boa, né? Ah, A gente acabou fazendo amizade com um dos garçons, né? É, na verdade ele tava com um sapato estragado, E o Gustavo, né? ele Eu tinha uma bota estragou extra. e o Gustavo emprestou uma bota dele Tá pro parecendo cara o Tapio Flávio. e fez a assim, noite né? dele, assim, porque tava no começo e o cara ia trabalhar o evento inteiro, né, e tal. E o cara, porra, vocês me salvaram, não sei o que e tal, beleza. E falou, ó, o que vocês quiserem pedir,
tava liberado já, né? Mas o cara virou nosso garçom. O cara virou ele nosso ficava andando garçom. atrás da gente com isso. Ele não trazia um copo, ele trazia a garrafa. Legal. Ele trazia a garrafa Foi de... a música, inclusive, que a gente tocou aquela piano voz, ó. Aí, Foi lá. enfim, nós bebeu pra cacete. Aí, geralmente, Falou sem assim, palavrão, hein, João Paulo? Só pra fazer um contexto, o Gabs, assim, ele acabou de tocar, ele já desmonta as coisas dele e... Rapidinho. 10 minutos, papum. E ele é o baterista, ele desmonta mais rápido Ele sempre foi o mais responsável de nós todos, Não, assim, o que sempre menos foi, ele sempre bebia. é, né? Nossa, ele tem mais instrumento, assim, o instrumento dele. a batera, né? Dá Então, mais trabalho. E Mas ele foi- é o que é mais rápido. Mais sim, rápido. inclusive... É porque ele começa na hora, assim, né? A gente acabou, ele já lá, tá toma uma desmontando, né? cerveja. Aí, esse dia, estamos desmontando as coisas e tal, né? Estamos desmontando. Quando eu olhei pro lado, a bateria tava do mesmo jeito, assim. quando Isso é um eu cheguei. milagre. Eu cheguei em vocês e falei, mano, vamos desmontar a bateria, lembra? É. Por quê? Falou, cadê o Gabs, né? Só que assim, nós estávamos em cima do palco, tudo assim, de frente pro palco, né? Não olhando lá pra pista de dança nem nada. E tava rolando um DJ após o show. E, né, cadê o Gabs, né? Não prestou atenção em olhar pra trás, né? Quando eu viro, assim, aí tava o Gabs sozinho na pista de dança. Faz a dancinha, galera. Mostra aí como que é. Tava achando que eu tava no Alok lá, assim e tal. Sozinho, tinha ninguém na pista, Sozinho. Só ele. Só ele. Ele tava numa felicidade lá, pá, assim, suave. Cara, Curtindo, nesse- tava rolando uns eletrônicos, tava bem legal, assim. Com a camisa. A gente tava de camisa social, né? Nesse Tava. dia, ele tava lá com a camisa desabotoada, assim, no ratinho. E nesse dia a gente chegou no hotel ainda, a gente tinha comprado um Jack Daniels, porque não sabia se a gente ia participar do buffet lá e tal. A gente levou ele intacto pro hotel. Aí chegamos lá e falou, vamos tomar um Jack Daniels, pô. Chegamos aqui pra isso, começamos a bicar ele tomando no bico, assim mesmo, né? Tava no quarto eu, o Dito, só nós dois, né? Tava. E o Turaza. É. E o Turaza. E o Raul e o Gabs não tava.Ó que o Raul ficou no nosso quarto ali um tempinho. Quando veio o Dito, saiu. Falou, já volta. Ele voltou com uma sacola cheia de Brahma. Eu não sei onde ele arrumou isso. Ah, no No hotel devia ser do hotel 20 mesmo. reais cada Brahma. Aí ele voltou com uma sacola cheia de latinha. Largou o cartão. E o Gabriel tinha sumido. Quando veio, chegou o Gabriel de cueca. Ele tava dando mó rolê no hotel de cueca. Calma, isso é verdade. É verdade. Tá, Não, esse dia foi um dos top 3 que a gente ficou mais bêbado. Vamos deixar ele se depois do show. defender. Não tem... Porque a gente fez uma bagunça no Olha, hotel, eu eu e tenho o que Gabs. admitir, não, esse dia a gente passou do ponto um Não, pouco. Você vai... Passou. Mas o show foi legal. A gente não atrapalhou o show. Você ficou andando no hotel inteiro só de cueca? Não, na verdade eu Mas não num quarto lembro pro outro, muito, num eu lembro quarto pro algumas Eu não lembro partes. muito. Não, a gente pegou e deu um rolê sim, de cueca, eu e ele. Mas você também tava no rolê? Eu tava também. Deu uma Inclusive, depois desse É dia que eu acordei apaguei a minha solteiro. cena- eu apaguei a cena dele de cueca da minha memória. Eu deletei. porque- Vocês lembram, né? Que depois Não, desse de dia você aí, eu não eu lembro. acordei solteiro no outro É dia. verdade, ele acordou solteiro. É, mas esse lance de bebida tem que tomar cuidado. Inclusive tem uma outra história que emenda nesse Que assunto. merda nesse assunto. Logo que eu entrei na versão 2, a gente foi tocar aqui em Rio Preto, inclusive. Primeiro show que a gente foi fazer no Vila daqui e tal. E eu ali preocupado, né? Nossa, não posso errar, meu primeiro show, preciso tocar bem e tal. E aí começou o show, a gente tocando as primeiras músicas, tal, tocando, de repente, eu olho pro lado, o Gustavo tá assim, gesticulando pra mim. Eu, nossa, o que foi, Gustavo? O que tá acontecendo? Eu falei, nossa, acho que deve estar fora do tempo, aqui perdeu o clique, alguma coisa aconteceu, eu tô errando tudo, os caras vão me tirar da banda, a cabeça já foi longe, né? O que foi, Gustavo? Fala mais alto. Você quer um gin? Eu lembro disso aí. Foi. Tava Aí, servindo o menino. Nesse dia eu entendi que o papel do Gustavo não é só tocar teclado, é também ser o barman ali do negócio, entendeu? Não, é um perigo, isso né? Não pode Pelo ir muito outro, na pô. onda, Isso inclusive. no meio do rolê. Você quer um meio do gin? rolê, eu falei, Não, o cara é surdo, pô. Não é porque tá tocando bateria que não vai ouvir. Não, e aqui em Rio Preto, em especial, os shows, a gente tem que tomar um leve cuidado também com... É que é legal que aqui É cachaça. a galera do Vila é bem legal, que a gente toca há muito tempo, a gente tem uma parceria massa. Então tem o Ronaldinho, abraço Ronaldinho, o Zanin, o Dogão, o Weber, sempre que eles estão lá, Perigo. a gente... O Ronaldinho, quando tá, O é Ronaldinho perigo. chega, ele rebenta Ele a gente, gosta de deixar a gente Fica mandando bêbado. dose pra gente no meio do palco, né? Tá lá. Se o Ronaldinho chega, ele vê a gente, ele fala assim: traz o Jäger aí. Traz o Jäger. Já traz a dose de Jäger. perigo. Último show que teve, ele mandou a dose de Jäger no palco. no meio do inclusive. palco ali. E Então é isso aí, é parceria. Parceria. É legal, até citando o Vila Johnny sobre história, assim, a gente, como eu te disse, a gente tocava muito em bar pequeno e tal. E aí, não sei se os outros músicos que entraram pro Vila, antigamente quando você entrava na página do Vila, tava assim, para tocar no Vila. Tipo, eu lembro certinho, assim.
você clicava, você desistia de querer tocar no Vila. Porque, tipo, uma texto assim, se você já faz isso, não manda material. Se você faz isso, não manda. Tipo, não ouve. Tipo, sabe? Tipo, tudo que você pegava no checklist ali, você não atendia, né? E a gente mandando material, mandando, e começamos a tocar no Vila. E foi legal que foi uma virada de chave pra gente, assim. Porque tem bar que eu já cheguei a fechar, que o cara falou, cara, eu vi seu material, eu nem olhei direito aqui, porque eu vi que você tocava no Vila e fechei, sabe? Então a gente tem esse carinho especial com o Vila. E aí acontecem essas coisas, né? O Ronaldinho chega lá, vem cá, vamos beber Jager. Vamos beber, pô. É onde começa a desandar o negócio. A gente brinca e a gente é funcionário do Vila, pô. Né? Estamos sempre lá. Quando a gente não toca lá, a gente tá lá também, dando rolê. A gente vai direto. Eu tava lá ontem, inclusive. Ontem tem uma história engraçada também, né? A gente foi tocar num bar... e a gente chegou no local e foi cancelado o show, porque realmente tinha Viagre Show, né? Viagre Show, rodeio também. Então, a galera foi tudo pro rodeio. E aí tinha 40 pessoas na casa, a gente tocar depois da outra banda que tava tocando, falou, galera, melhor parar e tal. E a gente acabou indo pro Vila, né? Foi curtir. Foi curtir um pouquinho lá. Cara, gente, vocês estão muito quietinhos. Vocês dois estão muito quietinhos, eu vou pegar vocês dois. Conta uma história aí, Fabinho. O Fabinho tem histórias boas. Eu tenho histórias boas. Tem uma história boa do Fabinho. É mesmo? Você não lembra nenhuma, porque assim, Fabinho? o Fabinho, por exemplo, eu limpei o bumbum dele, né? Ontem. Você vai deixar ele falar assim? Não limpei no É verdade. É que ele é 9 anos de diferença. Então, quando eu tinha 9 anos, ele nasceu. E aí ele começou a tocar guitarra e tal. Ele me apresentou um monte de banda legal que na época eu não achava legal, que ele foi pro emo, né? Então eu conheci a Avenged através dele. Tem uma banda que chama Libra, 66. Tipo, pouca gente conhece. É verdade, tal. foi eu que te apresentei. Ele me apresentou, eu curto pra caramba até hoje. E aí foi na época do NX0 e tal. Eu nunca curti muito, assim, essa pegada. O Avenged eu curtia e tal. E aí, essa história é massa, porque ele já, tipo, tava na pegada do emo, né? De se vestir com o emo e tal. E nessa época não tinha calça skinny. Ele ia na seção feminina Comprava e comprava calça pra ser coladinha. Então ele metia aquela não tinha calça coladinha. skinny? Nossa, é muito estilo. Não, sério mesmo, não tinha calça skinny? Tinha, mas era tipo né? R$150 uma calça skinny masculina. Você ia na todas as calças femininas no geral era skinny, era R$50. Eu falei, gente, É isso, mano. Eu compro 3. Exatamente, vamos quebrar os tabus. Isso. E aí ele metia o eminha, era uma bonitinha, assim. Mas não ficava com os ovinhos esmagados ali? Por isso que ele fala fino. Mas é amassadinha. Porque o negócio da calça é diferente ali, né? O lance era você usar ela no meio da bunda. Ah, E aí você ficava mostrando é verdade, a cuequinha, cara. cueca Da minha no meio mãe. das a costas. cuequinha listrada, enfim, a cuequinha tinha que ser estilizada também. Tinha que falar com a vozinha assim também. Exatamente. Assim com o Tinha dedo. até cabelo na época. Eu não conheço. É a Todo época mundo das aqui calças vive coloridas. só de música, todo mundo tem o seu segundo emprego. O job. Eu e o Fabinho, a gente é programador na mesma empresa. Garoto de programa. Somos garotos. Calma, não é esse tipo de programa que você tá pensando, não. Até porque eu nem sei mexer em computador. São os meninos do job aí, né? E a gente programa. Quem mais? Todo mundo. Tem mais alguém vive só de Isso aqui música? é dono de empresa. Esse cara aqui é CEO da empresa Montreal. Tá, então ele. Eu e o Dito. Nós somos Eu e o Dito, nós somos músicos. Então vocês dois vivem só Vivemos disso aí. só de música. Mas você é músico ou você trabalha também, né? Tem sempre essa pergunta. Gente, é incrível como todo mundo tem essa frase. Gente, tem essa queixa. E é muito difícil. De todas essas bandas que eu já gravei, assim, muito difícil quem vive só de música, assim, muito, Só fazer o corre, muito. né? É por isso mesmo que essa fala é comum, né? Essa fala de. Mas tem outra coisa, porque é tão difícil ver alguém que vive só de música. E tem esse negócio, a galera tem até medo também de ser músico por causa desse negócio pra estabelecer, você é músico, você vai passar fome, você vai ser pobre. Mas, Sem contar que eu tenho uma... qualquer profissão que você vai fazer, se você se dedicar, se obcecar no negócio, levar a sério, né? Você vai se sustentar, ganhar seu sustento. Mas a galera tem muito isso com a música, né? Não vai não, você vai... Nossa senhora, uma outra coisa pra fazer junto, né? Aí, principalmente aqui no Brasil tem isso, O né? músico é o cara que, tipo, ficava ali, tocava e ninguém nunca deu muito Ganhava trabalho, um né? pão ali, né? Enfim. E é o que eu te falei, eu Arte no tocava até por Brasil. causa de macarronada, doce de pinga. Exatamente. É isso. Mas, ó, eu já fui fazer bastidores de uma banda e eu gosto de mostrar muito esse lado porque o pessoal chega pra assistir vocês. Eles vão lá ver vocês e pronto.
Ninguém tá sabendo. Tipo, tudo que vocês tiveram que... Por exemplo, hoje, vamos mudar o caso de hoje. Vocês levantaram cedo, vocês são de Ribeirão, vocês tiveram que vir pra cá, tirar aquele ser humano da caixa, vocês vão entender que vocês entraram no Instagram. Tá? Então, ninguém vê isso. Vocês tiveram que, sabe? Tem gente que trabalhou ontem, tem gente que trabalhou de madrugada. Já teve banda que veio aqui, que eles vieram num sábado também, só pediram no sábado. A pessoa era farmacêutico, ele trabalhou a noite toda, já veio pra cá, depois ele ia tocar. Então, essa parte ninguém vê. Eu acho assim, o músico, ele ama muito o que faz. Exatamente. Senão ele faria. Exatamente. Não vale tanto assim. Tem aqueles que estão mais em destaque, vale, mas todo mundo quer chegar... Isso. E nós, como músicos, assim, tipo, você vai assistir o show de outro músico, você queria estar tocando, você queria estar em cima do palco e tal. Eu até falo uma coisa, na pandemia, eu surtei. Tipo, eu sou um cara bem de boa, assim, sabe? E na pandemia eu comecei a ter uns surtos, sabe? Porque eu tocava na Paradise e na versão 2. E do nada puxou meu freio de mão, fazia 12, 14 shows no mês com as duas bandas. E aí eu comecei a perder o sono, acordar de madrugada. Eu via foto minha no palco, me dava taquicardia, eu fui pro psiquiatra. Eu até falei, na pandemia, um músico que não surtou, que não passou mal, assim, lógico, teve financeiro também. É complicado. Tipo, foi um pesadelo, velho, pandemia. Saca? Foi complicado. E pra gente, assim, não só pelo dinheiro também, sabe? É a falta do palco. Sabe? Mas olha só, eu escutei muito disso aqui. Eu sempre, assim, dependendo da banda, eu até acabo perguntando quando a gente entra no assunto. Por exemplo, vocês estavam comentando, você que conhece até o Bruno, conhece o pessoal da The Chambers. O Miguel, ele falou uma coisa que eu não esqueci. A agenda estava bem lotada, e eu lembro que ele falou que ele estava, acho que no centro da cidade, do dia que estourou aqui em Rio Preto, não sei se foi junto lá, de repente ele começou a receber um monte de mensagem, cancelado. Com a gente foi igual. E aí, sabe quando dá um desespero, porque você não sabe o que está acontecendo, aí foi toda aquela coisa na televisão. Eu acho que é igual o tal do 11 de setembro. Quem era vivo naquela época sabe o que estava fazendo no exato momento das Torres Gêmeas. Exatamente, foi a profissão que parou antes e voltou depois. Exatamente. É verdade. Foi a primeira profissão que foi cortada, foram os shows, foram as aglomerações. Eventos, né? Eventos, E festas, casamentos. Exatamente. Tudo. E foram as últimas a voltar. Então teve muito amigo meu, pedindo vaquinha, sabe? Foi. Gente consolidada, né? Gente Exatamente. Cara, tem música que a gente admira muito em Ribeirão, assim, vendendo todos os instrumentos, cara. Eu vi isso e me dá uma tristeza, Eu cara. escutei isso também. Tipo, músico assim que eu falo assim, cara, né? Ídolo, assim, de conhecer os caras vendendo as coisas, passando necessidade. Foi complicado, meu. Porque vocês compram os instrumentos? Claro, compram os instrumentos, porque precisam tocar, mas tem uma paixão, né? Tem tesão de comprar. Eu vejo, vou falar do guitarrista, no caso, que eu vejo muito guitarrista. Na hora que tá tocando, nossa, você vê assim, é uma paixão, é o momento dele. Então tem... Só vê o volume. Só ver o volume da guitarra. Tipo assim, você vai comprar, é caro, mas vale a pena. É isso. Só vocês entenderem. Se vocês tiveram... Já vi gente que veio aqui e falou assim, eu tive que vender uma guitarra, que era a minha guitarra de estimação, aquela guitarra, e chorou porque não conseguiu pegar. E assim, a gente que é músico, por exemplo, guitarrista, baixista, a gente gasta mesmo, porque é a paixão pelo instrumento, meu. Se ligar, o Ditão fala aí a coleção. O Ditão tem uma coleção sinistra aí de baixo. Mas qualquer dinheirinho que entra, ele já compra baixo, meu. Você tá entendendo? Não, eu mesmo. Eu acho hoje um par de A gente é apaixonado por instrumento também, né? 110, 120 reais. 120 reais um jogo de baqueta. Dá quantos shows? Às vezes não quebra no primeiro show, sei lá. É verdade, eu já pedi. É o seguinte, hashtag fica a dica, gente. Eu já pedi pra todos os bateristas. Quando quebra a baqueta, por favor, separa pra Tia Van. Porque a Tia Van vai colocar a data, vai colocar qual é a banda. Eu achei que você fosse reformar. Não! Eu vou vender? Não, eu vou fazer um negócio bem bonitinho. Legal. Eu vou colocar, sabe? Por favor, separa. Com certeza. Porque eu já pedi, eu ganhei já da banda RP1406 do JP. Já ganhei 2 já. Teve uma que veio arrebentada. Falei, como você conseguiu fazer isso? Coçando o ouvido. Coçando o ouvido. Da JP. É mais fácil do que parece. É mais fácil do que parece. Mas aí eu comecei a parar e reparar, sabe? Perceber. Mas é legal, eu quero fazer um quadrinho. Eu quero... Esse dia a gente tava passando um som em Rio Preto, assim, voou um pedacinho de baqueta aqui, ó. Nossa, cara, direto. Ele nem viu. Aí eu falei, você percebeu? Quase fiquei sem orelha. Acontece. Esse lance de baqueta tem uma história engraçada, voltando às histórias. A gente foi tocar uma vez em Ribeirão,
E aí o Digão do Raimundos estava lá no Vila Que Dionísio. legal. Ele tava lá, tal, aí deu um intervalo, a gente foi trocar uma ideia com ele, falou, não, ou foi no começo do show, não lembro, falou, cara, me chama pra tocar, mas não quero tocar Raimundos. Eu toco qualquer coisa menos Raimundos. Aí, beleza, vamos chamar ele. Aí a gente chamou, ele tocou a primeira música não foi do Raimundos, a segunda a galera pediu Raimundos, aí o resto foi só Raimundos. E aí ele pegou e chegou pra gente e falou assim, cara, eu quero tocar Killing the Name na bateria. Demorou, era o Bruno, inclusive. Bruno, lembra essa história aí? A bateria do Bruno montadinha, beleza, puxou aqui no The Name, aquela patada de urso do Digão. Nossa. Foi animal, fizemos uma live gigante, foi quase 40 minutos de live, ele tocando 40, 1 hora com a gente direto, assim. Ele acabou o show, vamos desmontar os negócios, 3 pratos do Bruno rachado, assim, ó. Com a patadona do Digão, assim, ó, um chimbal, um prato e outro. Ai, meu coração. Você tá Achou. brincando. Então, essa é coisa que. Imagina quanto custa um prato desse hoje. E o Bruno usa coisa boa, hein, velho? O Bruno usa porcaria. O não. Bruno deve ter sido, meu O Deus. Bruno é enjoado. Bruno! Caraca! Queremos depois seu depoimento. Dá o depoimento aí, Brunão. Fala sobre essa história aí. Tá até hoje pagando os pratos, tadinho. Ó, quais são os planos pra banda agora, 2025? Apesar que a gente já tá praticamente quase no meio do ano, mas quais são os planos? Temos planos? Cara, tem um negócio muito... A gente tá fazendo 20 anos, né? Esse ano. Sério? É nosso aniversário de 20 anos. Tamo velho. E aí a gente tá planejando uma Quando vai festa... ser? Na verdade, a gente não tem uma data tem exata, uma mas data a gente tá exata. planejando uma festa bem legal, assim, que tá pra acontecer. Com todos os ex-integrantes que já passaram pela banda. Sério? A gente fazer um negócio bem legal, assim, épico, sabe? Um Mas lugar lá em legal em Ribeirão. E a gente Vai ser pegar... um show de 18 horas. 18 horas. Não é brincadeira, mas pelo menos umas 5 horas, umas 4 horas direto de show a gente vai ter, assim. E fazer esse esquema. E tem um negócio que tá pra acontecer, assim, 97% aí que eu não posso falar ainda, que vai ser bem legal pra gente agora esse ano. Vai ser um marco Tá, pra depois eu vou ficar versão 2. sabendo, tá? Só pra vocês saberem. Tá, eu não posso falar ainda, mas tá bem encaminhado, que vai mudar bastante coisa pra gente, sabe? Se tivesse definido hoje, já dá pra gente dar Não, mas depois você fala. um spoiler. Mas é isso, a Mas gente então tá... teremos uma festa de 20 anos. Vai ter uma festa Isso de 20 realmente anos. vai rolar. A gente tem contato com Assim, todos os tem que integrantes, ter. todo mundo topou já. Pô, não é qualquer banda, sim, né? Não é qualquer banda que chega 20 anos aí. Como qualquer empresa, né? Qualquer negócio, né? Que você se propõe a fazer. Se você tá durando, né? Tanto tempo assim. É porque tá dando certo. Uma banda cover fazer 20 anos, assim, de Ribeirão, acho que a gente é mais antiga, né? Não, tem a Perdinha Cover também. Mas um pouco mais nova. Mas é um pouquinho mais, um pouco mais nova. Os Virgens, não sei se é. Os Virgens eu não lembro também. Mas enfim, tem muita banda aí que tá firme. Bastante banda. A Mila Catonantes mesmo. também, a Mila. A Mila tem bastante também. tempo. A Perdinha Cover, os Virgens. Tem uma galera aí que já tá faz um tempão. A Tonantes. Nós tá A Tonantes também tá faz um tempão. nessas marcas aí também. Hã? Junto com essa galera, assim, de duração de banda, né? E é legal porque a gente vê, desde o começo, começa a dar certo a partir do momento que você entende que isso é uma empresa. Enquanto você tá entendendo isso como banda, cara, tocar é a parte mais fácil. É legal tocar, você tá no palco ali, é muito massa. Agora, a partir do momento que você tem que ter contato com o contratante, pensar em logística, tem muito músico que às vezes chega e fala assim, cara, quanto que é a paga, onde que vai dormir, tem janta? Tipo, fala, mano, e aí, você tira o repertório, saca? Então a gente tem que entender que o bagulho é profissional, você tem que chegar e fazer o seu trampo, conversar bem com a galera, tem que ter um relacionamento legal com o contratante. Então a partir do momento que você consegue chegar juntar tudo isso, você consegue ter um pouco mais de prosperidade, assim, né? De ter um futuro, de pensar mais pra frente. Porque acontece muito que às vezes a gente leva muito na brincadeira, sabe? Eu curto tocar essa música, eu curto essa. Pô, tem música que eu não curto tocar no repertório. Tem música que nem tem teclado, por exemplo. E eu coloco um negócio ali, ou às vezes eu até saio pra ir no banheiro e tal, mas a gente põe por quê? Porque a gente precisa fazer isso. E tem gente que não entende isso, muitas vezes, né? Então a gente conversa muito tem muito menino novo, chegando em Ribeirão, assim, né? Muito músico bom. A gente tenta conversar muito com eles. Fala, cara, não trabalha só no cachê no começo, assim, né? Tipo, tenta fazer um trabalho legal de dar sua identidade pro negócio, de mostrar o seu trampo e de ter um relacionamento legal tanto com o público quanto com o contratante, né? Não querer só, tipo, qual que é a paga e é isso. Não, velho. Mostra o seu trabalho e tenta realmente tratar como um negócio, entendeu? Porque é um negócio.
A parte mais fácil é tocar. Tipo, a logística. Pô, tem que sair 11h30. Tirar todo mundo 11h30 da cama, tipo, 10 horas pra tomar banho e vir, saca? Pô, você chegou tarde, como que a gente faz? Teve uma época que a gente implementou multa na banda, saca? Por atraso, porque sempre tinha alguém atrasando pra caramba, que eu não vou falar quem que é, mas... Tô brincando. Sem apontar. Não, brincadeira. Mas é legal assim, porque tipo, a gente tem que ter uma gestão sobre... Velho, o cara tá esperando que a gente chegue e faz um trabalho legal. Saca? Tem que chegar e fazer isso. É isso que ele tá esperando. E o que fez, eu acho que a gente chegar há 20 anos é exatamente isso. Entregar o que o contratante pediu. Cara, vamos tentar, tipo, ser o mais honesto, transparente possível dentro disso, sabe? Acho que é o principal ponto, assim, que a gente conseguiu fazer. Primeira coisa, tem energético lá na geladeira. Vamos precisar hoje, viu? Por favor, me avisem da festa que eu quero ir lá fazer os bastidores. Por favor. E aí eu linko o episódio de vocês com os bastidores. Se Claro. tudo der certo, Com todo mundo certeza. tiver agenda. Vamos marcar sim. Eu quero saber, antes de terminar, a história. Pô, é verdade. Santinho aqui. Quer que eu ponha ele Tem aqui? o santo tá aqui, ninguém Quase que a gente esquece, hein? Pera, deixa eu colocar aqui no Gustavo. Por Esse favor, aqui é meu santo. pode Ele contar? chama Santos Zerbinati. Qual é Vou contar a história dele, é o do seguinte, é engraçado. A gente vinha muito pra cá, inclusive o Dito nem tava na banda ainda, né? A gente vinha muito... tava. Já tava? Já tava. Mas a gente vinha muito também antes de você entrar. Eu, você e o Brunão, lembra? Qual que é o Sim. nome do santo? Não sei. Vai, São Gonçalo. São São Gonçalo? Gonçalo. É tipo o nome da... Esse é o oficial, mas... É, É o oficial. Esse não é o original, não. Esse aqui é um clone dele. Ah, tá. Aí a gente vamos naquele poço capixabão, né? Capixabão. Capixabão aqui. Nossa! Muito boa. Coxinha de 2 Aham. quilos. Uma pomba por coxinha. Coxinha de 2 litros. Não tem nenhuma pomba lá, você reparou? E aí eu vi esse santo e ele parecia muito um brother nosso de Ribeirão. Assim. Hoje não parece mais, que ele mudou. Inclusive ele tocava guitarra. Então, eu Não, o melhor "Cara, guitarrista que eu Não, ele conheci. toca. Ele é- Ele já tocou com a versão 2, fantástico. não já tocou? Ou não? Não, ele fez um Ele teste pra fez entrar um na teste. época quando o João Gabriel entrou. É um muito brother nosso, tal. Puta músico, assim, tipo, Ele é foda. fantástico, assim, fantástico. E aí eu falei, caraca, parece muito ele. Eu comprei esse santinho. Foi quando? 2011, né? É muita coincidência, né? Tipo, tá nesses até, com meados aí. tá até com o violãozinho. aí. Então, em 2011 eu comprei um. Coloquei na minha mesa. E aí ficou lá um tempo e tal. A gente mandou foto, conversou com ele. Deixa eu mostrar aqui. Pra abençoar. Aí uma outra vez, olha lá, e tem que dar um... acabou, pô, mas tá aqui, ó. E aí uma vez a gente voltava, a gente pegou um outro caminho, começava sempre a vir por Olímpia. Então não passava mais no Capixabão. Uma outra vez a gente passando, eu falei, caraca, tem o mesmo santinho aqui. Pode falar. Fui lá e comprei ele. Uma vez o João Paulo veio tocar com a Foo Fighters, passou e viu o santo igualzinho no posto. Ó, pode dar um zoom nele aqui, ele é bem bonitinho. E aí ele comprou pra mim. E esse aqui é o 5º membro. Eu tenho outros 4 iguais em casa. Ele adora gastar dinheiro à toa quando ele vai. Esse é né? o 5º santinho que eu tenho igual na minha estante. Tá, esse é São Gonçalo. É. Tá escrito aqui na internet, ó. São Gonçalo é um São santo Gonçalo, português muito popular, especialmente conhecido como casamenteiro e padroeiro das mulheres. Nossa, mas isso não tem Olha só, importância, porque meu. o negócio ele é... É a representação da gente. Ele é o... Sua vida foi marcada pela fé, pela alegria e pela generosidade. Olha só. Pronto. Tá Então, de repente, vai. Você viu só? Olha só. Pode ser reencarnação. Então é engraçado que virou uma piada. Toda vez que alguém passa e vê ele lá no Capixabão, então Capixabão, patrocina nós, ó. E tem um detalhe, lá tem um santo grandão, assim, só que não tem esse grandão. Então, se eles puderem fazer um grandão pra gente, ó, vou marcar vocês Capixabão. Deixa ele no palco. Esse aqui é pequenininho. Se tiver um grandão, eu ponho do meu lado trabalhando lá. Ó. Patrocina a gente. São Gonçalo. Então, gente, hashtag fica a dica. Quando é teu aniversário? Meu aniversário é 12 de fevereiro. 2 de fevereiro? 2 12. de 12? 12 de fevereiro. Já sabe o que vocês podem dar Aí, pra ele. Capixabão, patrocina a gente Dá um come São coxinha, hein? Gonçalo pra ele. Inclusive, a melhor... Tipo, não é a melhor, não. A do Vila Dionísio é a melhor. É que, assim, a maior coxinha é a do Capixabão. Mas é Olha, rapaz, vai Não rolar tem, esse não tem como, não contratante tem. aí, ó. A maior é Agora, a de dele. verdade, o que impressiona da do Capixabão é o tamanho da coxinha. Que eu ainda não comia tal coxinha do Vila Dionísio? Mentira. Não é Mentira. possível. Ai, Sério? Vai ter que ir hoje. Acredita, Vai ter Ela não gente? vai, ela falou que não vai hoje. Deu um puta Não, mas migué. vai ter que dar um... Não, Eu ainda vou
lá, Você tá por perdendo, favor, você tá qualquer... perdendo. Zanin, por favor. Não, do que eu vou gravar lá, eu vou lá sempre. Ficou... Na verdade, Zanin, vamos pensar no Patrocina Nós aqui? Opa. Aí, ó. Verdade, né? Eu vivo falando do Vila Dionísio. Vou pra lá, gravo, posto, marco. Olha só. Pronto. Eu quero saber de vocês, redes sociais. Pode passar de vocês também ou só da Claro, banda? Pode passar de todo mundo. Então, por favor, pode O da começar. banda é @versão 2, sem acento. Por extenso. Versão com V e 2 com D. Isso. O meu é Gustavo Costa RP. Isso. O meu é Gabi VNOG. Gabi Venog. O meu é Luar dos Avesso, ó, tá vendo? Luar dos Avesso, porque é Raul, né? Galera fica... É Raul ao contrário. É, mas muita galera pergunta, por que é Luar? Aí eu falei, ó. Aí eu mostro a tatuagem, Veja bem. né? Eu mostro aqui o... Um soquinho. Eu falo, ó, lê ao contrário. Aí a galera, olha! Olha! Raul é Luar ao contrário, né? Muito. Aí eu coloquei Luar dos Avesso. Luar dos Bem Avesso é engraçado, nóis. bem Interessante, é bem diferente, bem pensado. O meu é Dutra_F, de faca. E o meu é JP_Dito. Boa. Meninos, vocês querem... Esqueci de alguma coisa pra pontuar agora nesse momento de importante? Querem pontuar mais Não, eu alguma acho que é isso mesmo. E coisa? foi bem legal. A gente queria agradecer realmente a participação. Tem lembrado da gente. Não tem como não lembrar? Não Então, tem valeu. como. Ó, eu vou falar uma coisa: o pessoal não acredita, eu fico indignado, o pessoal não acredita. Tem muita banda que vem me procurar, mas tem muita banda que as pessoas e muitos músicos falam assim: você já convidou tal pessoa? Já convidou tal pessoa? Então vocês foram solicitados mesmo. Legal. Então Obrigado. então, tipo assim, vocês têm os fãs e tem os fãs músicos mesmo, sabe? E eu achei legal, eu acho super É legal. que nós estamos devendo dinheiro pra eles. Eles querem que a gente, a gente tem que prosperar Quem que pra conseguir pagar a dívida. Eu falo os nomes depois. Ó, eu sei que é bem complicado pra vocês. Depois a gente vai conversar no off sobre essa parte de eu posso tocar aqui, posso tocar ali. Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer o convite. Se vocês não quiserem responder agora, quiserem responder depois no off, a gente... o Tagarelante, ele tem uma segunda, um outro rolê, que seria o seguinte: eu vou fazer um sorteio para 10 pessoas, 10 convidados vão ter direito, a gente faz um collab, tá num outro podcast, mas aí não vai ser nesse local, vai ser em um outro lugar, a gente tá pensando num bar ou alguma outra coisa assim. É isso, Só- Aninho. Aí, Zaninho, ó, hashtag fica a dica. Aí seria assim: esses 10 convidados vão gerar as perguntas, as curiosidades deles, vão passar para mim, claro que com muito bom senso, e vamos estar os 10, vocês, eu, e as perguntas eu vou fazer, eles vão me passar, e entre uma pergunta e outra, talvez uma capela, alguma coisa assim, só para eles poderem estar perto, tirar foto e as curiosidades deles estarem, assim, sendo sanadas. Vocês topam quando der certo? Supimpinha. Bora. Bora. Certeza. Bora Vai ter embora. chopp Cremer, porque o chopp Cremer é o mais feito com lúpulo. Os melhores lúpulos. R$10. De melhor qualidade. Vai ser regada Chopp Cremer e Morateles Buffet. Então, Bom, Morateles buffet também, hein? Nós gostamos no buffet, hein? O Fabinho comeu tudo as torradinhas ali, ó. Graças a Deus. tem mais mais uma aqui, máquina. ó. Aproveitando aí que tá acabando só, queria agradecer a todo mundo aí, todos os músicos que são nossos amigos. Max Voigt é bem querido, a gente também tem Sim. muitas pessoas Muito. que são muito queridas pela gente, de Ribeirão, de Rio Tem muito Preto. amigo em Rio Preto também. A gente tem muito músico, fã aqui brother em mesmo, Rio assim. Preto, em Ribeirão, galera que apoia a gente bastante mesmo. Às vezes a galera acredita na gente mais do que nós mesmo, mesmo, quando a gente tá desanimado, assim, a gente vê que tem um carinho muito grande, também tem um carinho muito grande pela galera. São 20 anos, né? E esse ano aí a gente viu tanto que o negócio é especial, o Gustavão aí. Se não fosse pelo Gustavão, nosso querido amigo aí, é ele que faz a banda, né, continuar esse tempo todo aí, né? Desde os 8 anos de idade aí, com a banda? Como que é? 20 anos aí, né? E, Faz o cálculo, e realmente agradecer mesmo todo mundo, porque se não fosse também o público, a galera, a gente não estaria com 20 anos aqui hoje, né? Então é bom. muito especial E pra é gente legal que fazer esses 20 anos. músicos todos, a maioria, tipo, você pega em todas as bandas, a gente pega, por exemplo, a Tonantes. O Thales já tocou com a gente. Você pega a The Chambers, o Bruno já tocou com a gente. O Xambinho já fez um som. O Bruno Brito. Sempre tem alguém que já faz parte da nossa vida, sabe? Assim. E é bem legal. O Humbertão, da Pearl Jam. Então, sempre, todas as bandas. Tem muita gente que faz frila. O Turaza mesmo. O Japa, que é da Mila. Então, tem esse intercâmbio de músico. E a gente
fortalece muito, né? A cena e o nosso relacionamento com essa galera, né? Então é bem legal, porque tá todo mundo ligado, todo mundo no mesmo mostra barco. que existe a união. Né? Porque já veio gente falando assim, mas não tem união no mundo do rock, mas tem no sertanejo. Eu discordo. Sim. Por tudo que eu tenho acompanhado agora, por isso que eu entrei nesse rolê. A gente vê que tem... Hoje, eu não consigo ver muito hoje, pelo tempo que a gente tem de estrada, mas no começo a gente vê, por exemplo, eu sempre fui, tipo, de indicar muita gente pra bar, eu já indiquei muita banda que eu falo, pô, Zani, isso aqui é legal pra caramba, ó. Vê aí, dá uma olhada. Eu acho que nem todo mundo faz isso, saca? Tipo, tem um pouquinho ainda que a gente vê da galera que fala, ó, poderia indicar você te ajudar um pouco mais. A gente sente um pouco isso. Mas no geral, todo mundo que a gente tem na estrada aí é tudo parceiro, a gente pode contar e o relacionamento é bem legal. Ai, que bom, gente. Não, é bonito, né? Fala, gente, eu amo esse mundo de rock. Coisa mais linda. Coisa mais lindo. Coisa mais linda. Gente, eu quero agradecer, foi maravilhoso. E eu sei que a agenda de vocês é complicada, vocês não moram aqui em Rio Preto, mas eu também estou fazendo aquele negócio dos especiais, um episódio só de guitarristas, esse que eu te falei só de baixistas. Então a gente vai tentar ver se dá certo com a agenda de vocês, né? De um dia fazer só de vocalistas, colocar, sabe, ficar misturando. Então, Com certeza. eu vou fazer o convite, se vocês puderem, mas o convite A gente encaixa. Só de tecladista vai ter 2. Tá, então, ó, tem gente que vem aqui já vai vir como tecladista, guitarrista, É o Vitor tá numa Hugo. banda. Vitor Hugo, toca tudo. Então, tô avisando, viu? Então, tipo assim, é muito material, porque às Muito vezes bom. você tá aqui, mas você esqueceu de uma história e na próxima você lembra. Então, gente, agradecer, obrigada pelo tempo de vocês. Eu sei que é complicado mesmo. Por sorte, vocês aceitaram participar. Realmente foi solicitado. Vocês têm fãs, muitos fãs, muitos gostamos. músicos que queriam ver. Obrigado, mãe. Valeu. Tia Márcia, um beijo pra Tia Márcia. Boa! Tia Márcia, não. Verdade, ó. Atrás, hein? Eu vou deixar pra finalizar com um momento Xuxa. Você quer mandar um beijo pra mamãe e pro papai? Quer fazer Eu queria isso? mandar um beijo pra minha mãe, sim. Pode Sempre é mandar. bom mandar. Mãe, beijo. Te amo. Papai também. Tá aí. Filha, Alice. Lili, minha filha. Tem uma filha de 8 anos, sensacional. Mi, beijo. Todo mundo aí. É isso. Vai, Manda quer um beijo mandar pra mim. beijinho, mamãe, papai? Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minhas irmãs. Pra todo mundo que for da sua família. Pra todo mundo que... Quase. Deu uma chapeuzada no grupo. Mas é isso, Raulzinho falou, todo mundo que acompanha a gente, os fãs, eu acho que é isso que faz a gente continuar indo em frente. Então, muito obrigado aí por tudo. Vamos lá, moço. Quero mandar um beijo pro meu cachorro, seu Nerso, Comeu a perna que dele. ele tentou me matar esses dias aí, ó. Não sei se dá pra ver. Nossa, roxo. tá roxo? Ó, isso é só uma Qual das que é a chance de um cachorrinho Aqui, ó. poodle fazer isso? Tem outra aqui também. Eu acho que não sei Se se for dá pra acidente ver. de trabalho. Ele- Contava essa história. Tem umas Ele teorias. tentou me matar. Tô falando que eu apanhei na rua aqui, que não é possível um cachorro fazer Não, isso. não é Porque ele só Viu? tem 3 dentinhos Ele não na tem frente, dente, mas cachorro. realmente ele tem esse poder. Eu não sei, eu acho que ele é a reencarnação de alguma tia-avó minha. Muito atrapalhadinha. Mas quero mandar um beijo pro meu cachorro, seu Nerso, beijo pra minha mãe, beijo pra galera toda que nos acompanha. Bom demais. Manda um Beijo, beijo pra mano. tiazinha lá, a senhorinha Beijo pra que... minha mamolada. Tia Márcia. Beijo pra tia Márcia. Quem? A nossa fã do Champions. Te perguntou? Ô, louco, brincadeira! Dona Cici. Um beijo pra dona... Cici. Pra dona Kiki, Kiki. Kiki. Você lembra disso? Que lógico. Sério mesmo? Lógico que é. Beijo pra dona Kiki, beijo pro menininho lá também, que eu esqueci o nome. E é isso aí. Valeu, beijo pra todo mundo. Ele é só amor. Minha mãe vai receber 2 beijos hoje, Viu? meu pai também, olha só. Que coincidência. Mas um beijo pra minha família Beijo pra todo maravilhosa, mundo. para meu amor, a Gi, para meus gatos também. Linda, ele tá de todos barba, né? que estão aí nos acompanhando. Coloca a musiquinha nessa parte de novo. Lindo, muito bonito. E é isso. Por último, mas não menos importante, o moço do óculos. Um beijo pra minha mãe também, pra toda a minha família. Agradeço demais todo mundo que sempre apoiou a gente, me apoiou também. Um beijo pra Jaque. Isso aí. E obrigado, gente. Vocês que apoiam não só a minha banda, versão 2, como as minhas outras bandas, o trabalho de nossos todos, assim. E se não fosse vocês, a gente não tava aqui.
É isso. Olha tocar só, no geral muito aqui pra bom. todo mundo. Ele falou pouco, mas Emocionante. falou bonito. Esse final foi emocionante. Falou bonito, hein? Até saiu uma lágrima aqui, ó. Bom, realmente, gente, foi maravilhoso. Eu espero que você, assim, tenha sido o primeiro de muitos que virão. Bom show hoje. Valeu. Eles vão estar fazendo tudo show também. hoje, mas... A Van, agradecer tudo agradecer. também. É, valeu, Van. Agradecer o Tagarelando aí, Sucesso, pô. muito legal. Tamo junto. Legal Valeu a demais. recepção, gente. Tem uns, ó, que os músicos que não Foi vieram muito ainda, legal tem trem de participar. comer, Trem de bebê. Sem Sensacional. chocolate, ninguém Chocolate. quer beber, Eu nem peguei Não, aqui, calma, eu vou vamos levar fazer a rapa nisso aí daqui a pouco. Eu vou levar embora. Eu queria